Fala, jovens! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Planejados Cast. Hoje estamos com mais uns convidados, mais dois convidados ilustríssimos aqui para falar sobre o financeiro planejado. Pô, esse nome é muito bom, hein? Mas antes de apresentar vocês, eu quero iniciar esse podcast aqui com uma frase que eu anotei aqui que é muito boa e ela norteou durante muito tempo a minha vida e continua norteando, que é a seguinte frase: trabalhar te dará o sustento, mas só o trabalho depois do trabalho te enriquece. Essa é boa, hein? E com essa a gente começa aqui. Por que eu tô falando isso, né? Rodolfo e Gabriel, vocês vão se apresentar já, mas é porque a gente se conheceu onde o trabalho depois do trabalho, que eu também considero que é o desenvolvimento profissional e pessoal numa mentoria, certo? Exato. Com certeza. Diga lá. Exatamente. Bom, primeiramente eu agradeço, né, a participação aqui no podcast, Planejados, né? E rapaz, Planejados Cast, tá? Planejados Cast. E eu gostaria de agradecer o convite do Lucas e vou me apresentar. Meu nome é Rodolfo Jenner, eu sou diretor técnico e também diretor de vendas do Grupo Jenner. Nós somos um ecossistema, nós temos contabilidade, BPO financeiro, certificado digital e demais outros produtos e financeiros que a gente está incluindo na nossa carteira. Tá? Para empresa, né? Isso, para empresas. É totalmente focado para empresas, né, o nosso negócio. Gabriel. Então, seguindo, eu também faço parte do Grupo Jenner. Entrei no escritório em 2018 com a ideia de ensinar os nossos clientes a usar um ERP. São aqueles sistemas de gerenciamento financeiro, onde você faz o seu controle em nuvem para poder controlar suas contas a pagar e suas contas a receber. Então, logo na minha entrada, a ideia era realmente apoiar os nossos clientes a utilizarem o sistema. Com o passar do tempo, a gente foi se desenvolvendo, trazendo novidades também para o pessoal da Geon, do Grupo Jenner, e a gente viu um formato que podia ser replicado a nossos clientes também. E foi aí que surgiu a Admin Finance, que é esse braço do BPO financeiro dentro do Grupo Jenner. E para quem não conhece BPO financeiro, vocês falaram alguns produtos aí, né? Exato. Então, só pra galera que tá ouvindo a gente entender, vocês são um grupo tipo uma holding. Exatamente. É isso? Isso. Um grupo Jenner. Exatamente. E aí você tem a Geon Contabilidade. Isso. O Grupo Jenner, na verdade, ele surgiu em 2012. Tá? O meu pai ele tem tradição há mais de 35 anos na contabilidade, né? Uhum. E nós criamos um novo produto em 2012. Uhum. Nós não gostaríamos de seguir o mesmo escritório que meu pai tinha, porque ele atendia clientes que eram Simples Nacional e a gente tem uma visão tributária um pouco mais forte. A gente trabalhou em escritórios maiores, né, que atendem empresas de grande porte. Então, antes de você empreender, você trabalhava em outro CNPJ? Isso, na verdade. Isso. Antes de empreender, eu trabalhei por 3, 4 anos em escritórios que eram especialistas em lucro real, né? Uhum. Então, até um escritório era especialista em supermercados. Ele tinha também até uma filial no Rio de Janeiro, eu ficava muito para lá, entendeu? E depois, quando a gente viu essa necessidade que tinha ali no nosso redor de uma contabilidade que deu uma atenção diferenciada para o cliente, nós começamos o Grupo Jenner aí, entendeu? Então, o primeiro produto que nós lançamos, na verdade, lá em 2012 nem era um grupo, na verdade era só, até se chamava Jenner Contabilidade. A gente lançou esse primeiro produto de contabilidade e aí, com 0 clientes, em 10 anos nós atingimos mais de 500 clientes, né, na nossa carteira dentro do nosso grupo. Então, vendo essa necessidade, veio a visão do ecossistema. Por quê? O cara que precisa de uma contabilidade, ele precisa de uma consultoria financeira, entendeu? Automaticamente, ele vai precisar de certificado digital. Às vezes ele só não sabe disso, né? Exato. Exatamente. Às vezes ele só Na maioria das vezes também não sabe. na maioria das vezes ele não sabe. Então, assim... Mas deixa eu fazer um convite para vocês nessa conversa aqui. Sim. Da gente estar sempre ligando o dicionário para os empresários, né? Uhum. Comecei ligando o dicionário do BPO. O que é um BPO financeiro? O que faz um BPO financeiro? Por que o empresário precisa disso? Por que a loja de planejados precisa disso? Todo mundo precisa disso, pessoa física não. Então, acho que um convite é já a gente passar um pente fino aí em relação a essas nomenclaturas. Eu acho que Sim. é sempre legal trazer isso pro público, né? Trazer mais clara a comunicação. Inclusive, tá falando com a comunicação, né? Tem gente do nosso time aqui atrás das câmeras, né? Eu abri um parêntese aqui, nada a ver, tá? Mas recentemente eu fiz uma das coisas mais importantes que eu acredito que eu fiz para minha empresa bem agora no começo, que foi fazer muito claro minha missão, visão e valores. Sim. E dentro dos meus valores, um dos pilares principais é a comunicação.
Bacana. Então, o que compreende a comunicação quando eu falo dos valores da empresa? Justamente trazer a clareza desses termos que são entre os especialistas, entre os contadores, se você falar de BPO financeiro, todo mundo sabe. Exato. Mas se você falar para o empresário, de repente ele vai ter dificuldade de entender quais que são os papéis e responsabilidades do BPO financeiro. Eu tenho um BPO financeiro e eu tenho dificuldade de entender os papéis e responsabilidades entre um BPO financeiro e uma contabilidade. Olha, acho que a gente já pode começar por aí, hein? Sim. Exato. E lá. Eu vou puxar aqui a parte do BPO financeiro, que é onde eu realmente atuo, né? Então, BPO vem do Business Process Outsourcing, que é basicamente a terceirização da parte financeira do seu negócio. Essa é a ideia principal. Então, para ficar mais claro, o que um profissional de BPO faz dentro da sua empresa? Toda a parte de tesouraria. Então, é o profissional do BPO quem vai programar suas contas a pagar e cobrar suas contas a receber também. Então, isso é um ponto importante para o empresário. Por que nós fazemos isso hoje? Para realmente tirar essa mão de obra do empresário para ele poder focar em outras áreas do seu negócio. Como, por exemplo, focar na área comercial, ele poder também trabalhar um pouco mais a parte interna operacional realmente da empresa dele e estar gerenciando de perto. Então, a grande ideia, o grande papel do BPO é pegar um especialista e colocar para executar a função do empresário fora da empresa dele. Quais os benefícios principais que o empresário ganha com isso? O principal operacional é você ter um especialista de verdade focado na sua mão de obra. E o segundo, que a gente não costuma falar, mas ele é secundário, é porque você ter alguém trabalhando na sua empresa, no regime CLT, por exemplo, tem um custo maior. Então, se eu tenho alguém, eu corro o risco dessa pessoa faltar, dessa pessoa amanhã pedir demissão e ir para outro lugar e eu ficar na mão. Então, você tendo uma empresa contratando para fazer a execução dessa tarefa, fica um financeiro mais profissional. E fora isso, uma coisa que a gente tem que trazer que é muito importante é o quanto custa para me treinar alguém do meu financeiro para estar sempre atualizado, né? Eu acho que isso é muito importante também. Porque o que acontece muitas vezes, cara? Aí vem a minha experiência, né? De mais de 10 anos que eu tenho o meu próprio negócio, né? E também vem uma experiência, e foram 10 anos dando cabeçada, é normal, tá? Assim, não adianta só porque eu sou da área financeira, a gente acertou o nosso financeiro do dia pra noite, isso não acontece, tá? Mesmo com o conhecimento técnico que a gente tem. Então, o que acontece? O que muitas vezes acontece? O empresário vai lá e traz alguém de confiança dele para trabalhar na área financeira. Então, assim, eu vou trazer a minha esposa, eu vou trazer o meu filho pro financeiro. Nossa, acontece entendeu? muito. Exato, cara, mas assim, qual é a visão? É a preocupação ou aquela limitação que a pessoa criou na cabeça dela de que eu só não quero ser roubado. Tipo assim, entendeu? Mais ou menos isso. Tu acha que isso acontece? Essa ideia de você... Cara, clássico demais no setor moveleiro, tá? Sim. Eu sei, em outros setores deve acontecer muito Com também, certeza, né? sim. Por quê? Eu fosse trazer... É engraçado que eu tô falando agora, isso aconteceu comigo, tá? No meu primeiro ano de empresa, eu comecei a crescer um pouquinho, né? E meu perfil comportamental é um perfil mais comercial, eu sou mais criativo e tal, Dominante tal. e influente, total. Dominante e influente total. Né? A gente for, aliás, o empresário precisa fazer um mapeamento dos funcionários, Com né? certeza. Ele tem que saber como é que é o comportamento. Esse é um produto futuro nosso também. Já fica o spoiler aí. Já quer vender, já. Quer usar a audiência pra vender. Justo. Mas, aí eu tinha dificuldade de fazer o contas a receber a pagar, igual o Gabriel falou. Sim. Né? Essa lógica que, cara, convenhamos, não é tão complicado assim, né? Você cobrar e receber, Sim. tem umas nuances de você saber se relacionar com o cliente, mas não é tão complicado assim. Mas eu já no começo, eu criei uma expectativa minha e do meu negócio de ter visibilidade total daquilo que estava acontecendo. E visibilidade pautada. Ainda não tinha a minha visão escrita e montada do jeito que eu tenho hoje da visão de comunicação, mas eu já tinha isso dentro de mim, sacou? Entendi. Do tipo, eu quero que você comunique para cobrar o cliente, mas, cara, não pode ter a pegada de cobrança. Eu quero que você tenha uma pegada mais de lembrete, entendeu? Sim, com certeza. E aí, nessa lógica, quem eu contratei? Um parente. Eu contratei a minha tia. Minha tia trabalhou em grandes bancos, né? Fazia toda essa parte da empresa do meu tio também. Era uma empresa que chegou a ter mais de 50 funcionários. Falei, vou trazer essa pessoa que tem essa experiência aqui, que é uma pessoa que eu confio para abrir minhas contas. Eu acho que esse é o pilar principal que
o pessoal pede, né? Colocar a mulher, colocar algum parente, é da confiança, né? Eu entendo que existe uma limitação no empresário com medo de talvez alguém alguém do financeiro dele entender o quanto ele ganha e o quanto ele ganha. Isso eu acho que alguém tem de fora? Isso, exato. Isso tem uma restrição, entendeu? Ainda Putz, tem família. Cara, é pior ainda, é verdade. A família é pior ainda. Mas assim, eu acho que existe essa limitação, cara, da pessoa de tipo assim, pô, vou colocar alguém que eu não conheço aqui, entendeu? A pessoa vai ver quanto eu ganho e assim, aquela pode preocupação. Me roubar. Exato, pode me roubar. E aí aonde que entra a questão de pode me roubar? Quando você não tem controle financeiro, entendeu? Então assim, uma coisa é você delegar para alguém fazer o seu financeiro, outra coisa é você acompanhar. Entendeu? Então, o que acaba acontecendo? Delargar, né? Isso, delargar, na verdade, né? Então, o que acaba acontecendo automaticamente? A pessoa só quer alguém de confiança para pagar suas contas. Ela não quer alguém de confiança para ajudar ela a crescer, para planejar o negócio dela, para ter previsibilidade, entendeu? Pô, peraí, o que vai acontecer com a minha empresa amanhã se eu perder o meu maior cliente? Entendeu? Exato. Então, assim, eu acho que entra nessa parte que é muito importante. E às vezes o pessoal não consegue fazer essa separação. E aí eu tenho experiência com o quê? Com um cliente que tem 20 anos de empresa e como que eu vou colocar isso na cabeça do cara? Caraca, é Entendeu? complicado. Ó, mas eu tive uma mudança bem rápida em relação a isso, viu? Porque eu queria mais profissionalismo, né? Mais visibilidade na área financeira, mas eu queria mais profissional, do tipo ter essa visibilidade que você falou, ter mais controle, projeção, né? Toda aquela parte que é o financeiro ou o contábil que faz isso? É o financeiro que faz a projeção. O financeiro que faz isso, beleza. Então eu queria ter essa parte financeira super profissional, né? Digamos assim. E aí eu contratei alguém de confiança. Tipo, olha só, hoje, falando assim, não faz o menor sentido, né? Eu quero alguém profissional e contratar alguém de confiança. Sim. Então o perfil da pessoa já não tá batendo, né? Com certeza. Beleza. Aí eu contratei a minha tia, cara. Amo minha tia, né? Se ela estiver ouvindo aqui, da outra vez eu fiz um episódio, falei da minha mãe e que a minha família tinha... Como é que eu falei? Falei assim, porra, minha família acabou comigo em relação à crença financeira, né? A pauta nem era essa, né, velho? Isso. Então, minha mãe, muito obrigado por ter falado que eu acabei com a sua vida. Eu falei, pô, mãe, mas na sequência eu falei que te amo. E, pô, hoje eu sou quem eu sou, meus valores, né, também por causa de você. Tem nada a ver com isso, desculpa, mãe. Mas a minha tia, ela cumpriu bem o papel dela até aquilo que eu contratei ela pra fazer. Porque a confiança era isso. Eu contratei por causa da confiança, entendeu? Quero alguém pra pagar minhas contas. Quero alguém pra pagar minhas contas. Alguém pra não só pagar minhas contas, mas também pra garantir o recebimento. Com certeza. Né? Tipo assim, pô, eu tava tendo dificuldade. E aí foi muito interessante porque eu percebi de forma rápida e teve 2 desalinhamentos. Eu acho que o problema não tá em você contratar o parente, a mulher ou a tia, não interessa. Eu acho que o problema tá você não fazer isso por competência técnica, daquilo que você imagina que você precisa. Sim. E não fazer um alinhamento de expectativa do que, pô, se der errado, o que eu vou fazer? Entendi. Entendeu? Então, eu já sabia que isso poderia acontecer, de ter que desligar ela. Então, na contratação, eu fiz um alinhamento, né? A gente tem uma ótima relação, né? Né? A gente cresci junto, né? Ela ajudou a me criar também. E a gente fez um alinhamento. Eu falei, olha só, eu tô te contratando aqui porque eu preciso disso, disso e disso. Sim. Mas, se não der certo, se não tiver um atendimento dessa expectativa, eu não vou fazer esforço nenhum. A tomada de decisão vai ser puramente profissional, pensando no meu negócio. Eu te desligo e coloco alguém para cumprir. Beleza? Pô, beleza, estamos alinhados, vamos fazer. E curiosamente foi assim que fez, e assim que aconteceu, né? Não era a expectativa era que desse certo, né? Com certeza. Lógico. Mas depois de 3 meses eu falei, putz, não era isso que eu esperava. Eu preciso de painéis, de dashboard, de KPI. E eu era muito pequeno, cara. Sei lá, eu tinha 5 clientes, vai. Sim, que vem a toda a parte, como eu falei antes, o BPO ele tem essa parte da tesouraria. Isso realmente, de certo modo, é fácil. Eu tenho que pagar aquele fornecedor, eu vou lá e pago ele no dia. Só que o profissional de BPO ele traz a mais para você é justamente isso. É a parte de controladoria que nós chamamos, que é realmente demonstrar os resultados para sua empresa, montar aquele KPI necessário para o seu ramo de negócio. Uma coisa que nós costumamos sempre falar lá... O que é KPI? KPI, eles são... Eu vou encher o saco de vocês por isso, velho. Eles são os indicadores financeiros do seu negócio. É onde você vai enxergar possibilidades de tomar decisões. A gente vai passar por alguns daqui a pouco, mais específicos, que são mais importantes para todo o ramo, claro. Mas é até o que a gente costuma falar lá no escritório. Não existe nenhum relatório padrão para todas as empresas. Primeiro, a gente tem que entender o seu negócio para depois montar a estrutura para você. Então, talvez não adianta eu achar uma pessoa muito especializada no mercado
para trazer para minha empresa, porque ela vai ser especializada em outro ramo. Verdade. Você dificilmente vai achar alguém que é especialista financeiro dentro do ramo do marketing, que vai atender o que você precisa. Nichadaço, né? Muito nichado. E essa pessoa, ela tá trabalhando. Entendi. Ela não Pra tá alguém. obrigada. Ela tá trabalhando pra alguém. Tu tem que fazer ela sair da empresa, né? Exato. Exatamente, exato. Eita. Entendeu? Outra coisa que a gente Esse insight é interessante, cara. Sim, com Sim. certeza. Mas, ó, eu vou puxar o gancho do KPI. Tá. Porque para loja de planejados, você tem um cliente que também é do ramo, né? Ó, para loja de planejados, o que eu aprendi durante essa minha jornada aqui foi o seguinte: o cara olha muito pro indicador financeiro do que geralmente a fábrica treina ele. Então, por exemplo, ele analisa bem o markup, analisa ali, sei lá, nem sei se é um KPI, né? Mas, tipo, folha de pagamento é um KPI? Não, né? Talvez é um número. Se eu dividir pelo faturamento, talvez Sim. ele seja um seja indicador. um KPI, tá. Mas ele entende os números macros ali. Ele sabe o custo fixo, ele sabe fazer uma venda e tem a margem apertada ali, mas ele sabe como não tomar prejuízo, teoricamente, tá? Depois eu conto, tem os pormenores aí, né? Mas quais que são os principais indicadores, por exemplo, que você poderia trazer para um negócio de forma geral, que serve para todo mundo, e o que seria, sei lá, específico... Dá um exemplo aí, só para trazer clareza. Assim, o que todo negócio precisa ter são 2 indicadores principais. DRE, fluxo de caixa. Se você não tem uma DRE bem estruturada, você não sabe quanto fica de dinheiro para sua empresa no final daquele mês. E serve para qualquer tamanho de negócio? Qualquer tamanho de negócio, todos têm que ter uma DRE. Isso é essencial. E o fluxo de caixa planejado, trazendo aqui para o Planejados Cash, né? É você realmente saber quanto de dinheiro você precisa daqui 2 meses para manter a sua empresa funcionando. Isso é uma coisa importante também, talvez trazendo um pouco para o ramo, o que acontece muito é você receber do seu cliente com um prazo menor e pagar o seu fornecedor com um prazo maior. Um exemplo vai ficar bem mais claro, né? O meu cliente ele me paga R$10.000 semana que vem. Eu tive um custo para pegar esse material, eu vou pagar meu fornecedor daqui 30 dias. Se eu olhar a minha conta semana que vem, eu vou ter R$10.000 lá que eu posso, teoricamente, colocar no meu bolso. Opa, não. Eu vou ter que pagar 7.000 no mês que vem. Isso é verdade. Então, é realmente essa ideia de planejar o seu financeiro, ter previsibilidade. Então, por isso o fluxo de caixa é tão importante. Para você não acabar canibalizando o seu negócio. Você tira um dinheiro hoje, fica feliz com o dinheiro no bolso, e semana que vem você está lá pagando um cheque especial de banco, juros altíssimos. Então, realmente, essa é uma ideia. Agora, esses são relatórios que todas as empresas precisam ter. O que talvez é legal trazer aqui para o pessoal dos móveis planejados? Acho que talvez o ticket médio é uma coisa muito importante. É você realmente entender qual que é o ticket médio do seu negócio para você saber o que realmente vale a pena você vender, o que não vale, pensando naquela ideia do ROI. O que seria o ROI, pessoal? Basicamente, qual que é o valor que você precisa de retorno para pagar o que aquele cliente custou para você. A gente vai para um outro indicador, que é o CAC. Então, o que é legal falar para vocês? Um indicador puxa o outro. Se eu tenho o meu faturamento e eu sei para quantos clientes eu vendi, automaticamente eu descubro o meu ticket médio, que ele é faturamento dividido por quantidade de vendas. Se eu sei o quanto eu gasto para trazer um cliente da minha loja, eu pago o Lucas, o rapaz do marketing, eu pago o próprio Google para trazer cliente, pago talvez comissão para meus parceiros que são arquitetos talvez. O famoso RT, né? Exato. Isso, então... Perfeito, Gabriel. Ó, tem um negócio muito legal. A gente ensina aqui no nosso marketing uma coisa que é o ROI, né? Tipo, a gente acaba usando ROI, mas na verdade é ROAS, né? Depois você pode explicar um pouquinho melhor que isso. E aí foi muito legal. A gente teve um case que o cliente aumentou o ticket médio, ou seja, a margem... Cara, quando um cliente nosso aumenta o ticket médio, às vezes é melhor do que ele vender mais. Porque a margem tá ali, né? Eu costumo sempre trazer a analogia seguinte. R$1 que você economiza do custo é R$1 no bolso. Mas R$1 a mais vendido não necessariamente é R$1 no bolso. Pode ser 30%, pode ser 20% ou pode ser prejuízo. Ou pode ser prejuízo. Mas quando você aumenta o ticket médio, se você já tinha uma margem legal, aí eu garanto que isso daí é tudo no bolso, entendeu? Sim. Isso é muito legal, porque a gente utiliza o marketing para fazer isso com os nossos clientes e precisa... Eu sempre falo assim, cara, a pergunta clássica, né? Tá bom, quanto custa o seu trabalho de marketing, né? Sei lá, qualquer investimento você vai perguntar quanto é que custa. Mas é assim, a pergunta que eu sempre volto é: quanto que a gente precisa dar de retorno para valer a pena qualquer real teu investido? Essa conta é muito boa, cara. Legal. Por quê? Porque a mentalidade, às vezes, do lojista, né? Eu falo assim, saia da lógica de você ser lojista para você ser empresário.
A lógica é assim, não é o mínimo que eu tenho que investir, é assim, até onde que eu consigo investir para dar o máximo de retorno, entendeu? Com certeza. Porque é isso, né? Isso, mas assim, até pegando um gancho nisso, né? Muitos empresários, eu acho que a grande maioria ainda tem uma crença que para aumentar o lucro tem que aumentar a venda, né? Então muito. isso Vender não, mais, né? Isso não, exatamente, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? É lógico. A ideia que eu sempre vejo, aconteça o que acontecer, a empresa tem que continuar vendendo. Isso é uma coisa que ela sempre vai ter que investir. Mas aonde que entra toda essa questão da controladoria que a gente fala, né? É realmente olhar aonde ali na empresa que talvez tenha um departamento que está sangrando, entendeu? Então, assim, um exemplo clássico que a gente vê, nós trabalhamos com vamos pegar um exemplo da contabilidade. Eu tenho vários departamentos dentro do meu escritório, eu preciso saber qual produto meu que me dá mais lucro, entendeu? Então, assim, o porquê E eu acho que isso é difícil os caras fazerem. Tipo assim, qual que é o ambiente? Exato, cara. Pensa comigo, por exemplo, será que todo mundo que compra um apartamento de 3 quartos já tem filho? Porque talvez o que o cara vai fazer? Ele compra um apartamento de 3 quartos, ele vai provavelmente fazer os móveis planejados do quarto dele, a sala, a cozinha, mas aqueles outros 2 quartos ele fala, não tenho filho por enquanto, por que eu vou investir num guarda-roupa aqui agora, entendeu? Num armário, algo nesse sentido. Então é realmente começar a entender, será que o meu ticket médio maior vai estar na onde? Será que vai estar no home? Na sala? Porque é a hora que o cara chega lá em casa, cansado do trabalho, entendeu? Senta lá. E aí, será que não é nesse produto que eu tenho que tentar bater um pouco mais forte? Bater um pouco mais forte é com marketing, né? Com certeza. Cara, que legal, né? Com certeza. Você traz essa visão da análise de KPI, de indicadores ali do negócio do cara, para orientar a empresa a uma orientação financeira, né? Exato. Recentemente eu fiz uma mudança muito legal, que ainda inclusive não foi implantada, tá demorando um pouquinho para ser implantada, que é orientar toda a minha ação do início digamos assim, do primeiro real investido em marketing até a entrega final, a orientação financeira. Entendi. Porque muitas vezes o que acontece? O financeiro, ainda mais terceirizando, não sei se vocês têm essa sensação, vê se vocês concordam comigo. Quando o empresário terceiriza o financeiro, além de ter que ter essa confiança no financeiro, ele não participa o financeiro das tomadas de decisão de ponta a ponta. Isso acontece lá? Sim. Tipo assim, o cara quero fazer investimento no marketing. Ele consulta o BPO financeiro antes? Não. Consulta. Tem que consultar? A maioria dos casos, eles perguntam por quê. Aquele cliente ele já é educado a nos questionar para entender se aquilo cabe no orçamento dele. Uhum. Então, o que todo cliente tem que entra no nosso escritório para a parte de BPO financeiro, nos primeiros meses, um planejamento orçamentário. A gente já desenha com o cliente o quanto ele planeja faturar e gastar, claro, daqui 1-2 meses. Uhum. Então, o que eu deixo bem claro para ele? O gasto com marketing cabe no seu negócio, você tem fluxo de caixa para aguentar isso. Porém, ele vai reduzir, ele vai aumentar a sua despesa tanto, só que o que é legal já trazer para ele também, você investindo em marketing, automaticamente a sua receita também aumenta. Então, os clientes eles sempre trazem para nós essa demanda de perguntar se ele aguenta essa despesa nova, mas um exemplo do marketing é um exemplo muito bom. A gente sempre vai indicar um cliente nosso investir em marketing digital. Sempre. Porque o retorno é muito positivo na maioria dos casos. É barato, né? É barato, exato. Então, o retorno que ele tem por anúncio, a cada R$1 gasto que ele tem com o Google, ele vai trazer R$3, que seria praticamente o ROAS. Uhum. Então, essa ideia é importante a gente passar para os nossos clientes. Cara, é muito louco você falar de 3, tá? Os nossos clientes têm ROAS de 10, Exato. 13. Teve cliente com ROAS de 75, velho. Sim. Porque o ticket médio do móvel planejado é muito alto, né? Tipo assim, o cara investe, sei lá, R$1.000 e vende 70 mil. Sim. Exato. Porque vende um apartamento inteiro, entendeu? Uhum. E aí, tipo, só que, sabe que é uma parada muito, muito interessante, muito curiosa que acontece? É o cara ter dificuldade de enxergar a percepção desse retorno. Isso acontece também? Porque assim, voltou 3, mas voltar 3 é lucro? Entendi. Tem essa pergunta, né? Sim. O que nós costumamos fazer, e um grande case está aqui à minha direita, que é o Rodolfo. Então, nós cuidamos primeiramente do BPO do Grupo Jenner, como eu falei para vocês, no caso da G1 Contabilidade. Então, qual foi o nosso primeiro papel extremamente alinhado com o departamento comercial? Era entender em qual meio ele consegue trazer mais leads, a taxa de conversão daquele canal e qual que era a lucratividade que ele tinha naquele canal.
Então aí é uma análise muito importante para o empresário. Assim que alguém chegar na loja dele, oi, eu queria fazer um móvel planejado com você. Ah, legal, por onde você nos conheceu? É assim que você vai conseguir mapear realmente quantos clientes você traz, qual é a sua lucratividade naquele meio. Então o seu processo de vendas tem que ser muito bem estruturado. Essa implantação que você fez no Grupo Gêner, tu implanta nos clientes também, é isso? Exato. Exatamente. Assim, o que a gente sempre fez lá, uma premissa nossa é sempre testar os nossos produtos nas nossas próprias empresas, né? Uhum. Então, assim, eu não vendo aquilo que eu não contrato. Eu acho que a gente tem sempre esse lema lá no escritório, né? Então, assim, uma questão que a gente sempre enxergou, né, nisso que o Gabriel tá dizendo, é o quê? Chegou um certo momento que a gente falou, vamos profissionalizar a nossa parte comercial, entendeu? Então, quando a gente falou profissionalizar, seria em qual sentido? Beleza, eu estou disposto a investir em marketing digital, eu estou disposto a colocar mais dinheiro no Google, etc. Mas eu preciso acompanhar se vai estar tendo retorno, entendeu? Porque se eu não tiver retorno... Orientação financeira. Exatamente, orientação financeira. Então, assim, porque se eu não tiver retorno, eu tenho outros canais que eu vou estar observando também, que talvez compense muito mais. Um canal muito utilizado no meu escritório, ele cresceu na base da indicação, entendeu? Então, até uma dica, né, pro pessoal do setor de moveleiro aí que está nos assistindo, ó. Uma coisa muito importante é a indicação. Como que você consegue criar um programa de indicação, entendeu? Como que a gente criou um programa de indicação? Se eu falar para você que de mais de 500 clientes que a gente tem lá, provavelmente 70%, 60% seja indicação, é porque existe uma primeira premissa, que é o quê? Você medir o nível de satisfação que seu cliente tem com você, que é o famoso NPS. De 1 a 6 o cara é um detrator, de 7 a 8 ele é neutro e de 9 a 10 ele promove o seu negócio. Então o que a gente fez? A gente fez um mapeamento de todos os nossos clientes e de forma profissional nós separamos todos os clientes que têm 9 e 10, entendeu? Entramos em contato. João, tudo bem? É o Rodolfo aqui da João Contabilidade. Eu vi que você tem... Pode falar. Como que você faz essa pesquisa de satisfação? Você roda uma pesquisa com os clientes? Cara, é uma pergunta muito básica. É uma única pergunta. Entendeu? De 0 a 10, o quanto você indicaria o nosso serviço... E de 0 a 10, o quanto você indicaria o nosso serviço para alguém que você gosta ou para um seu familiar? É assim. Acabou. A pergunta é essa. E o cliente responde de 0 a 10 o quanto ele indica. E ele responde... E conforme a gente faz coleta essas informações, a gente encontra o NPS geral do escritório, entendeu? E aí eu seleciono todos os meus clientes 9 e 10 e faço uma chamada direta. Ativo ali, como se diz, um programa de indicação do cliente. Olha, a gente viu que você está satisfeito com o nosso trabalho e tal. A gente pode melhorar em mais alguma coisa? Muitas vezes o cliente fala, não, Rodolfo, realmente a gente está gostando bastante. Tá, entendi. Então, assim, dos amigos empresários que você conhece, a gente tem um programa de indicação que você poderia indicar eles pra gente, para também conhecer o nosso trabalho. Nossa, que bacana. E caso você me faça uma indicação, o que você gostaria de ganhar? Porque o que acontece muitas vezes, cara? Às vezes eu recebo, indica um cliente para mim que eu te dou 5% de desconto, mas às vezes eu não quero dinheiro. Porque talvez eu tenha uma preocupação de que aquela pessoa que eu indiquei fique sabendo que eu ganhei um benefício financeiro com aquilo. E aí o que às vezes o cliente fala? Rodolfo, eu quero um vinho. Eu quero um chocolate, eu quero uma experiência. Então, o que é legal da experiência? Que a gente gosta muito de como se diz, presentear os nossos clientes com experiência. É o quê? O cara vai almoçar num restaurante diferente. Porque quando ele sentar na mesa com a família dele, ele vai lembrar, poxa, eu tô aqui hoje por causa do pessoal da João. Que animal. Ele dá mais valor. Ele dá mais valor. Vou trocar agora Seu programa de indicação. Exato. Então, assim, a gente até brinca lá que daqui uns 2 anos vai ser como se fosse o Brasileirão. Vai ser pontos corridos e o cara vai ganhar um carro no final do ano. Entendeu? Porque, legal, cara, né? faz uma conta, Lucas. Quanto que custa uma indicação? Entendeu? Em custo de... Não, pro cliente não custa nada, né? Mas, por exemplo, ó, eu fiz erradaço, tá? Eu vou falar assim, já vou mudar essa parada. Porque eu falei assim, ó, eu estava, né, até 10 segundos atrás, disposto a pagar até o meu CAC para receber uma indicação. Porque imagina assim, ó, eu faço investimento de mídia também, faço aqui investimento em podcast, vários canais de aquisição. Com certeza. Inclusive indicação. Aí eu falei assim, pô, a indicação como ela é um meio mais rápido e mais confiável da pessoa que está sendo indicada a comprar, que tem isso também, né? Tem o time, que eu reduzo esse tempo de compra da pessoa, também é importante esse indicador, né? A taxa de conversão também é mais alta na indicação. Exatamente. A taxa de conversão e o ticket médio. E o nicho do cliente que vai vir para você. E o nicho. Porque eu trabalho com o Lucas. Então, assim, por exemplo, no meu escritório não existe um nicho assim, específico, né? Então, por exemplo, se eu ativo esse programa com um cliente meu de indústria, a chance dele me indicar uma outra indústria é muito grande, cara, porque se relaciona. É o relacionamento dele, são pessoas de indústria, entendeu? Então, a partir do momento que você ativa um programa desse, vamos dizer, da sua empresa de marketing, com o pessoal do ramo moveleiro, automaticamente vão vir clientes do ramo moveleiro para você, entendeu? E é para onde a gente quer ir. Exatamente, para onde você quer ir, Cara, entendeu? que legal. Exato.
Legal, espero que o pessoal tenha aproveitado esse insight aqui, porque pra mim caiu como uma luva. Muitas vezes, tipo, a loja até tem a indicação, mas ela é mais passiva, sabe? Sim. Tipo assim, fiz um bom trabalho ali, mas não tem uma atividade comercial voltada à indicação, né? Cara, assim, se eu te falar que por muito tempo, a gente até dá vontade até de chorar, né? Mas assim, depois da pandemia, vamos colocar de 2020 pra frente, a gente realmente fez um programa real mesmo de indicação, um programa tipo profissional de indicação, entendeu? E dali pra trás sempre foi realmente algo passivo. O cliente gostava do trabalho, quando um dia ele lembrasse de você, ele ia indicar você. Então, por que a ativação ela é importante? Porque naquele momento, às vezes, por muitas vezes no telefone, o cliente fala pra mim: liga pro João, vou te mandar o WhatsApp dele agora, eu tava conversando com ele, eu já vou falar que você vai ligar pra ele. Porque uma coisa é eu te passar, Lucas, liga pra tal pessoa, você ligar, a pessoa nem saber quem você é. Outra coisa é o cliente, como eu acabei de falar com ele no telefone, ele vai falar: tudo bem, então beleza, você avisa então que o Rodolfo vai entrar em contato com ele? A forma de fazer muda tudo, né? Muda tudo, cara. Então, assim, quando a gente profissionalizou isso, cara, tipo assim, a nossa taxa de conversão com indicação aumentou, tipo, mais de 70%. Entendeu? Muito louco. Exato. E aí, quando a gente separa os CACs, entendeu? Por canais, a gente olha o custo de aquisição de uma indicação é, tipo, muito barato, cara. Muito entendeu? barato, né? Muito barato, Mas cara. não dá vontade de investir mais em nada, Só né? só isso, Mais só ou esse menos. canal. Exatamente. A gente investe em outros canais para não ficar dependente de um só, né? Porque se Exato. aquele ali seca, a gente... Aham. Mas a grande mudança que eu percebi aqui é a seguinte: você sai de um canal de aquisição de indicação de forma passiva e transforma isso em uma atividade de fato comercial. Comercial. Uma- Profissional. 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 Em que tem indicador, tem comissão, né? Exato, exato. Tem tudo isso, né? Tem tudo isso, Então, assim, até voltando um pouquinho no programa de indicação, é muito comum, às vezes, o cliente falar: eu não quero indicação, eu quero mesmo desconto. Pode reverter para mim desconto. Ou se não, quando eu tiver uma alteração contratual, você abate. Entendeu? Então, a gente tem todo lá um CRM que controla até os créditos que o cliente tem, entendeu? Entendi. E tem uma coisa até legal que a gente está pensando em desenvolver, é uma O moeda... CRM de vocês? Isso, o CRM nosso. A gente usa hoje o Pipefy, entendeu? Então, assim, uma ideia que a gente até tem internamente também é criar uma moeda do escritório, entendeu? Como se fosse não uma moeda para todo mundo, mas uma moeda interna do cliente que ele vai ganhando aquelas moedas e depois ele pode fazer. Exatamente, algo nesse sentido, entendeu? Então, assim, essa profissionalização, cara, ela traz até uma visão diferente pro cliente, entendeu? Ele sente até mais vontade de indicar. Pô, olha como os caras são profissionais, os caras me ligou aqui para saber o que eu quero ganhar, entendeu? Sendo que eu tô acostumado a receber um monte de e-mail que eu nunca li aqui, de gente dando desconto, dando dinheiro, e não é isso que eu quero, entendeu? O que eu quero é relacionamento com o cara. Às vezes 5%, 10% não impacta nada na vida do cara, né? Também. Exatamente, tem cara. isso, né? Exatamente, entendeu? Pô, top, hein? Top. Muito bom, cara, porque a maioria das empresas não tem esses programas, né? Tipo, aí, quando você fala sobre isso, aí cria aquela resistência. Não, mas já tem indicação. Mas é profissional, pô? Tem indicador esse negócio? Exatamente. Exato. Tem um comercial voltado pra isso? Geralmente não, né? Nós temos uma cadência lá de envio de e-mails para não ficar um negócio chato também, né? Então a gente tem uma cadência de envio de e-mails que a cada 30 dias o cara recebe um e-mail falando sobre o programa novamente. E junto com esse e-mail que a gente envia, a gente manda um material, tipo, educacional pro cara, que vai ajudar ele no negócio dele, entendeu? Então, para não criar aquela coisa chata, sabe? Que fica sempre chegando e-mail. Então, a cada 30 dias eu tento ativar novamente ele, entendeu? E como, por exemplo, ele acabou de fazer uma experiência, às vezes eu mesmo, pessoalmente, eu ligo para ele e falo: e aí, cara, você foi lá no restaurante tal, foi legal, como que, pô, foi muito bacana tal. E, cara, às vezes o cara desliga o telefone, vem uma indicação de novo. Entendeu? Caraca, que Exatamente. loucura, cara, a gente tem uma taxa de conversão de indicação de aproximadamente 90%. Entendeu? Eu tô aqui querendo parar esse episódio aqui pra montar poder o programa. pra montar o programa, juro pra tu, cara. Que agonia, né? E talvez trazendo um pouco pro ramo de imóveis planejados, qual que é o momento adequado para ele pedir essa indicação? Eu acho que o grande parceiro do empresário imobiliário é realmente o arquiteto, na maioria dos casos, claro, né? Então, talvez qual a melhor forma? Assim que eu estou na casa do meu cliente final, não o arquiteto, o cliente final mesmo, que é onde eu vou instalar o meu móvel, o que eu montei para ele. Talvez ali eu já colher o NPS dele, ver o quanto ele ficou satisfeito. Pessoalmente, né? Pessoalmente. Talvez eu pedir um depoimento para ele, seria interessante. Exatamente. E eu mandar para o arquiteto: olha, o cliente que você me indicou, olha a reação dele aqui. Isso é Aquele verdade. arquiteto, ele vai... Você sabe, Gabriel, que tem uma resistência dos caras que, tipo assim, ó... Porque quem é que vai lá entregar a obra? Muitas vezes, tipo, quando o cara tem um supervisor, ou às vezes ele pede pro time comercial ir, mas o time comercial não quer ir.
Só que ninguém nunca explicou pro comercial isso. Exatamente. Cara, é muito mais barato você ir na entrega dessa obra, você ir na finalização dessa montagem, pegar o NPS e já pedir uma indicação de forma profissional, estruturada, do que você ficar aqui no escritório, Esperando na alguém loja, chegar. esperando alguém chegar. E assim, só vai dar certo o dia que sentar e montar um processo. Lá no escritório é até engraçado, eu posso até mandar o vídeo pra você depois. Existe um processo de como fazer o café. Entendeu? Todas as pessoas do escritório, a gente tem aproximadamente lá 50 funcionários, entendeu? Então, assim, todas as pessoas do escritório fazem café igual. Porque existe um padrão, existe um processo de como fazer o café. Entendeu? Caraca. Então, assim, a marca não pode mudar. Se a pessoa tiver dúvida, tem um vídeo para ela assistir da pessoa que faz o café, como fazer o café. Então, assim, entra muito nessa questão que a gente tá conversando, cara. Do que, às vezes, também o empresário, ele enxerga que o cara do comercial tem que, tipo, ter essa sacada. Mas por muitas vezes o cara do comercial, ele é uma pessoa comum que vai lá pra trabalhar no seu horário comercial, entendeu? Ganhar o seu pão e voltar pra casa, entendeu? Tá na cabeça do empresário, mas do time não. Não Exato, adianta nada, Do time né? não, cara, exato. Então, assim, até uma coisa que aconteceu até mesmo comigo, com móveis planejados, que eu acho que é muito bacana. Eu fiz os móveis planejados uma primeira vez com um marceneiro, entendeu? Que na verdade não era um empresário, ele era um marceneiro. Entendeu? Eu tive N problemas, cara, com prazo, etc, tal, que eu acho que isso é comum no ramo, entendeu? Então, às vezes, o pessoal até cria muito aquela visão de que o cara recebeu o seu dinheiro pra pagar o outro serviço e vai receber um outro pra pagar você, você tem que ficar só na fila do recebimento, entendeu? Clássico. Mas assim, cara, na segunda vez eu preferi contratar uma empresa mesmo de móveis planejados e eu tive uma experiência totalmente diferente, muito profissional. E o que foi muito legal, até que eu trouxe a questão do cara que compra um apartamento com 3 quartos, mas não tem filho por enquanto. O pessoal que eu comprei meus móveis, eles ficavam me mandando mensagens a cada 3 meses, depois de ter terminado todo o processo. E assim, foi muito bacana. Cara, vou te entregar em 45 dias, entregar em 30. E eu já, nossa, tipo, na hora, caramba. Surpreendeu, Já me né? surpreendeu, é. E aí o que aconteceu? A cada 3 meses, tá tudo certo com as portas, precisa de algum ajuste? Não. Teve um dia que eu precisei de um ajuste, foi bem quando a minha esposa estava grávida. E aí o cara que foi fazer o ajuste falou, nossa, eu vi que a sua esposa tá grávida, você não quer que a gente monte um projeto pro quarto do seu filho? Cara, e nem tinha passado da minha cabeça, cara. Não, pode montar. E eu fechei os móveis do quarto do meu filho com eles, entendeu? Então, assim, aí entra até um pouquinho naquele upsell, né? Pô, eu já era cliente dele, entendeu? Não sei quanto que custa mandar alguém lá em 20 minutos consertar uma porta que não tava fechando, entendeu? Mas o cara me vendeu um outro produto. E aí depois eu parei pra pensar, falei, caramba, mas eu fiz quase todo apartamento, paguei X, agora eu vou fazer um quartinho e tô pagando quase metade, cara. Então o cara conseguiu até aumentar o ticket médio dele. Porque você já confiava. Exatamente, entendeu? Cara, os caras não fazem isso porque eles não fazem conta. É só isso que eu vejo. Sim. Porque, ó, tem uma parada muito específica de móvel planejado, que é a jornada pós-compra é muito longa, né? É muito diferente você comprar um carro que você pega e sai dirigindo da concessionária. Sim, É um trabalho artesanal e longo muito interessante. E nessa jogada, como o cara não faz a conta, como a empresa dele não tá orientada pro financeiro, ele acha que não vale a pena mandar alguém lá para fazer um ajuste, porque vai ter muito mais trabalho. Porque, tipo, sei lá, a assistência técnica é muito complicada, vai ter que mexer em um monte de coisa, alguma coisa não ficou legal. Ele tem medo também do NPS do cliente. Entendi. Entendeu? Aí, só que ele não faz a conta, aí ele não manda o cara lá. Aí o cliente fica chateado, ele não recompra, não indica. Exato. E vira esse ciclo terrível, né? Exato. Que o cara não aproveita, né? Pensa aqui, ó, num processo de venda que eu posso criar pro ramo moveleiro, ó. Essa pessoa de pós-venda que se propõe a, às vezes, ir lá fazer uma correção, porque, cara, com o tempo vai acontecer um problema, isso é normal, entendeu? Mas pensa comigo, se a cada 3 meses você manda uma mensagem pro seu cliente, entendeu? E por algum motivo o seu cliente aceita um dia, ó, cara, tô com uma porta aqui que precisa realmente dar uma trabalhada nela aqui pra mim, beleza? Quando o cara entrar lá dentro, aquele cara de manutenção, ele pode ser um cara de manutenção com viés comercial, entendeu? Então, qual que é a dificuldade de eu pegar um cara de manutenção, talvez, e dizer, cara, vai lá, mas observa a casa do cliente, entendeu? Cara, olha aqui, tem uns home lá agora que você tem que ver, cara, que muito louco, cara. Você já fez aqui os móveis que a gente faz 4 anos, dá uma olhada lá pra você ver. Olha aqui esse projeto, Pra entendeu? atualizar, né? Exatamente, cara. E aí o que acontece? Isso talvez pode ser uma parte desse programa de indicação, entendeu? Porque, pô, será que o meu NPS sempre não vai estar alto? Por quê? Os caras entregaram no prazo, entendeu?
Eu já fiz. Se os caras me entregaram no prazo, de verdade, no ramo de construção civil, entregar no prazo já é como se diz, um puta diferencial, cara. Então os caras já me entregou no prazo. A cada 3 meses, os caras estão mandando mensagem perguntando se eu preciso de manutenção. Entendeu? E aí, quando eu preciso, o cara vem aqui e ainda me dá uma ideia de alguma coisa. Cara, a minha expectativa é que esse cara tá lá em cima, entendeu? Então a chance dele chegar e não ser um cara tão técnico de venda e eu comprar é muito grande. Entendeu? Sim. E aí, de novo, quanto custa isso, cara? Exato. Tá. E mesmo que eu não compre naquele momento, eu vou indicar pra alguém. Exatamente, o cara vai indicar pra alguém. Ó, quanto custa isso? Aí fica essa pergunta com a resposta. Custa muito mais barato do que teu custo de aquisição e você não sabe porque você não fez essa conta. Exatamente. É isso, né? Exatamente. Porque a visão do cara é o quê? Vou ter um cara de manutenção aqui. Vamos pensar assim o seguinte, quanto é que custa o salário desse cara? Exatamente, gasolina, cara. Não sei o quê, Então pensa comigo, ó, pessoal, agora tem uma nova função. O cara da manutenção comercial, cara. O cara é manutenção e comercial. E ele tem que ganhar comissão sobre aquilo. Pra ele ter mais vontade de chegar lá, exato, entendeu? Dele ter, pô, cara, variável, você vai ter um variável aqui, entendeu? Ele ganha pelo trabalho de técnico, de manutenção, de assistência técnica e ganha um percentual sobre as vendas daquele... Sobre as vendas. De indicação e tudo mais. Porque é diferente. Se o cara traz, por exemplo, de uma... Vamos dizer que isso seja meio que uma prospecção fria, porque ele tem a oportunidade de ele foi lá pra fazer uma coisa, mas ele tá usando o tempo dele pra trazer um lead pra dentro da empresa. Ele até uma prospecção quente, né? Exato, quente porque o cliente já conhece. Já conhece, já comprou, já experimentou, já sabe, né? Sim, aí até a gente pode entrar um pouco na questão de comissionamento, que a gente trabalha muito com os nossos clientes também, entendeu? Porque pensa comigo, será que a comissão do vendedor que tá lá dentro da loja tem que ser a mesma quando esse cara vai lá e traz esse lead quente, né? Vamos dizer que ele seja quente, né? Pra dentro da loja? Eu entendo que não, porque uma parte tem que ir pra aquele cara que conseguiu trazer esse lead. Você divide os esforços, né? Exatamente. Mas agora eu vou trazer um raciocínio desse aí. Porque imagina assim, você tem vários canais de aquisição. O cara faz evento físico no lançamento de prédio, ele investe em marketing, ele tem o técnico que agora é comercial e tal. Você entende que cada canal desse aqui deva ter um percentual de comissão diferente para o vendedor pelo esforço dele? Eu entendo que sim. Por exemplo, se eu trago um lead pela internet, pelo seu trabalho, correto? Então vem um lead lá, eu sou o vendedor. Eu entendo que existe uma diferença, talvez... Será que eu não tenho que calcular o quanto custou para mim trazer esse cliente também? Porque pensa comigo, é você que trabalha mais nesse ramo. Qual que é a forma hoje tradicional que o vendedor traz cliente para a loja? Não traz. Exatamente, entendeu? Não, o cara não tem... senta na mesa com o cara e fala assim, tá, como que você poderia trazer cliente hoje? Fala aí, 3 canais de... Você poderia... Sim. Cara, vai dar aquela gaguejada, porque geralmente é o empresário que ativa essa lógica, né? Então ele vai buscar o marketing, ou o marketing chega até ele, né? Ele vai buscar um relacionamento com o corretor, né? Ou a gente tem no nosso grupo de empresários lá, ou ele vai... O empresário toma essa iniciativa, uma coisa que eu quero falar daqui a pouco em relação a esse desenvolvimento do empresário, e aí o vendedor não tem essa mesma lógica. E aí, puxando, acho que vale a pena a gente falar sobre isso, que é da onde a gente se conheceu também do desenvolvimento de empresários, né? Sim. A gente para quem não sabe, né? A gente estava numa mentoria, a gente se conheceu na mentoria. A gente não foi da mesma turma do treinamento, né? Não, a gente se conheceu na mentoria depois do empresário, certo? Exato. Beleza. Então, o empresário que vai fazer um desenvolvimento de empresário, que já é raro, né? A gente vê, cara, pouquíssimos, né? Grupo seleto já. Grupo seleto já. Não tenho tempo, só tenho dor de cabeça. Cara, não vê ganho, sei lá, eu ainda não parei pra pensar por que os caras não fazem desenvolvimento empresarial. Não confia na equipe. Exatamente. É o empresário que ainda não é o empresário. Ele acha que ele tem que estar lá pra resolver tudo. Acontecer. Esse é o maior problema, cara. O cara sai e a empresa não funciona. Exatamente. Entendeu? Tu acha que é isso? E o cara já tem aquela sensação... Cara, e esse mesmo cara é o cara que não tira férias, tá? Talvez ele só tira férias porque o negócio fecha mesmo e não tem muita opção, tá? É porque o cara não tem essa confiança. Tipo, tira férias no Natal só. Exatamente, entendeu? Porque, pô, até os supermercados grandes fecham no Natal, não vou fechar? Tipo assim, né? O cara faz essa comparação. Mas, doideira, cara. Cara, mas assim, aí para pra pensar, de que forma ele vai conseguir criar essa liberdade? Fazendo uma mentoria, fazendo um curso para empresário, entendeu? Porque pra mudar a lógica do negócio. Pra mudar a lógica do negócio, entendeu? Então, assim, uma coisa que é até legal, cara, a gente tem mais de 500 clientes lá no escritório. Todos os clientes que eu tenho a oportunidade de falar, busca conhecimento. Eu falo, cara, por quê? Porque
de alguma forma, cara, eles confiam muito na gente, o que a gente fala. Pô, a gente faz BPO financeiro de cliente, a gente tem acesso ao banco do cara, entendeu? Então, assim, eu vejo o cliente, cara, com potencial, eu falo, cara, você tem potencial, tal, não sei o quê. Vai fazer um curso, cara, vai abrir a cabeça, porque às vezes o cara sempre tá naquele... Tipo assim, primeira coisa, às vezes ele nunca achou que ele ia ganhar 20 mil na vida. Aí ele começa a ganhar 20 mil, ele fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso aqui agora? Entendeu? A perna Nossa, até se eu colocar alguém aqui, então, já vai diminuir os 20 mil meu. Entendeu? Tipo assim, e o cara começa a fazer essa conta e o cara começa a criar um teto, que é o que a gente tava até conversando. O cara cria um teto, entendeu? E aí, o que acontece? Ele acha que ele é a engrenagem total da empresa. Ele abriu o negócio pra não ter teto e ele mesmo criou o teto. Exato. É, tipo, ele criou a própria prisão, né? Exatamente, ele criou Construiu uma prisão, tipo o velho. Simples Nacional, sabe? Que tem teto. Caraca, doideira demais isso. Talvez eu tenha... Olha, vou até abrir um pouquinho meu olhar, porque como eu comecei pequeno, com pensamento de grande já, né? Já tava estudando há maior tempão, eu já comecei com as estruturas de empresa grande, entendeu? Tipo, porra, que empresa que tem 5 clientes que contrata um BPO financeiro, entendeu? Verdade. Que loucura é essa? Com certeza. Não tem. Então, eu nunca tive esse pensamento de, porra, vou tirar férias quando tiver feriado, tipo carnaval. Inclusive, eu faço a lógica inversa, tá? E eu convido todo mundo a fazer essa lógica inversa. Por quê, cara? Quando tá todo mundo indo pro litoral, eu tô indo pro outro canto, entendeu? Eu vou pegar fluxo contrário, paga mais barato, menos perrengue, não pega trânsito, é uma série de benefícios, cara. Verdade, cara. Série de benefícios, você tá louco. Então, eu sempre procuro fugir dessas lógicas da manada, porque quando tu empreende, tu já tá querendo fugir dessa parada, né? Sim, até uma pergunta pra você agora. Você acabou de falar pra mim que você é um cara que começou, que começou, né? É pequeno, mas tá com uma estrutura grande. Você faz mentorias, você faz um monte de curso pra empresários. O quanto isso abre a sua cabeça, cara? E assim, uma coisa muito legal que o networking pra mim é vida, né? Cara, se eu falar pra você, que aí você vai perceber isso também, que às vezes uma pessoa que tem uma loja de roupa, ela traz uma visão pra mim aplicar no meu negócio que mesmo os setores não tendo nada a ver uma coisa com a outra, cara. Total. Eu falo, caramba, meu, o que essa pessoa falou faz sentido. Por que eu não posso aplicar no meu negócio? Não, você acabou de me contar um negócio da pesquisa de satisfação, do estruturado. Cara, o exemplo do café, ela se aplica a ter uma estrutura de processo na empresa inteira de qualquer área. Porque se você começa pelo café, velho, Exato. você vai ter lá no BPO, nas certeza. planilhas do dashboard, em tudo, entendeu? Com certeza. Tudo vai ter esse negócio. Tenho certeza que tem tudo lá, né? Sim. Tudo. Tá. E aí, mas qual que é a pergunta que você ia fazer pra mim? Então, a pergunta que eu até falo pra você, né? Que a gente tava falando sobre o empresário buscar mais conhecimento, né? O quanto isso te ajudou? Porque você deve ter pulado você, como se diz, você pegou vários atalhos de coisa que você ia tomar na cabeça, cara. Ó, eu tenho várias coisas que é muito fácil a pessoa achar que eu sou arrogante. Muito fácil, velho. Pela minha estrutura comportamental de ser influente, dominante, pô, ferrou, né? Já o cara já acha que eu sou arrogante. Então, por ser carioca, porra, carioca que mora em São Paulo cara, só entrou em qualquer empresa, abriu a boca, um Deus nos acuda. Feijão por baixo do arroz. Terrível. Biscoito. É só Biscoito. só chuva de crítica, velho. Eu vou começar a chamar a gente só carioca pra mesa, pra quebrar um pouco dessa parada. Sim. Mas com certeza o desenvolvimento pessoal e profissional em eventos, ele me dificulta. Olha que é um paradoxo. Ele me dificulta conversar com quem não faz. Entendi. Muita dificuldade, velho. Muita. Porque como eu tô no ecossistema com todo... A gente tem, sei lá, mais de 100 empresários lá. Sim. A gente tá... Então, cada um tem um negócio muito diferente do outro. Muito diferente do outro, né? Pô, um escritório com 50 funcionários. Eu tenho 10. O outro tem 2 só, entendeu? Exato. O outro tá crescendo, tal. Então, cada um tem uma lógica muito diferente. E com certeza absoluta, isso que você falou é muito verdade. Todo mundo ensina abriu a boca, tá aprendendo ou tá ensinando. E quem ensina também aprende na mesma hora. Com certeza. Na hora que tá falando esses insights, né? Então, o meu crescimento de mentalidade de empresário, ele foi, cara, curva lá em cima, muito alta. E aí me trouxe esse comportamento do crescer super organizado. Eu tenho um desafio nisso, tá, Rodolfo? Que é assim, ó. Tá pequeno, tá crescendo rápido, pensamento grande.
Só que o quanto que eu tenho que estar enxuto nessa lógica, hein? Isso aí é um puta desafio pra mim, inclusive, viu? Você fala enxuta no sentido de despesa? Despesa, de Entendi. custo e tal, porque o custo do crescimento é alto, né? Sim, Você conhece algum jeito de crescer sem botar dinheiro? Não, tem como. Quando eu ouvi isso da primeira vez, eu falei assim, aí eu Só olhei se pro for meu... amigo do rei, né, pô? Mais ou menos O rei tem dinheiro, né? É, o rei tem dinheiro. Pô, alguém tem dinheiro na história, velho. Com certeza. Ó, quando eu vi isso a primeira vez, aí eu olhei pro caixa da empresa, olhei pra minha conta, pessoa física, e falei assim, ferrou, não vou crescer, velho. Porque precisa ter dinheiro, tem certeza que... Aí, tipo, tem que ter dinheiro. Cara, uma coisa que a gente sempre traz, eu acho que nesse assunto que é muito importante, cara, é a autorresponsabilidade, tá, do empresário. Eu acho que pro empresário, mesmo que seja pequeno, médio, grande, gigante, bilionário, cara, a autorresponsabilidade ela é muito importante. Por quê? Por muitos anos, eu acabei me deparando com um cara que não tinha uma total autorresponsabilidade. Por quê? Eu contratava o marketing e achava que ia resolver meu problema com venda. Eu contratava um consultor financeiro, um consultor de processo e achava que ele ia resolver meu problema de processo e de financeiro. Entendeu? Só que no final, quem estava sabotando o negócio era eu. Porque eu contratava e não delegava, eu delargava. Porque eu falava, se esse cara entende do que ele tá falando, ele vai fazer meu negócio ir lá no céu. Entendeu? Isso parece muito óbvio, né? Cara, e aí o que acontece? Lá, É zero óbvio isso. cara, a gente se depara com empresários que já quebraram 2, 3, estão quebrando a 4ª empresa, porque a culpa sempre é de alguém. Entendeu? Então, assim, qual é a visão que eu sempre vejo, cara? É exatamente isso que você tá me falando. Pô, você começou um negócio que você tem um crescimento aí exponencial, entendeu? Só que qual que é a sua visão? Eu já tenho que crescer organizado, entendeu? Você não quer crescer a qualquer custo. Entendeu? Porque senão você vai entrar numa guerra de preço e eu não sei se é isso que você vai querer. Entendeu? Não é. E aí o que acontece, cara, com os empresários que eu enxergo? O cara faz o quê? Ele faz uma separação entre a vida pessoal dele e a empresa. Então é mais ou menos assim. A empresa tem que dar dinheiro, mas ela tem que deixar o rico. Então às vezes o cara vai lá, mora no condomínio, que abre a porta da sala, olha na frente tem um Porsche. Entendeu? Do MC lá, sei lá quem que é o cara que tá na frente. Às vezes o cara não é empresário. E aí o cara quer ter a mesma realidade porque ele mora no condomínio. E aí o que acontece? Ele começa a arregaçar com a empresa, cara. E aí não consegue pagar imposto, não consegue... até a hora que ele vai lá e não consegue pagar mais os funcionários, fecha a empresa, abre um novo CNPJ. E aí ele começa, de novo, a não aprender com os erros dele, porque a culpa sempre é de alguém. Entendeu? É do governo, é da política, é da guerra. É do marketing. É do marketing, é da contabilidade. Isso é clássico, cara. Exatamente. Não tem nada a ver comigo. Se eu não fosse do marketing, eu ia falar a mesma coisa, cara. Exato. Porque todo mundo... Quando a gente vai fazer a nossa rodada com os empresários lá, que levanta a mão quem já teve problema com a agência de marketing. Tipo, sei lá, 90%, né? Só não levanta quem tá com o braço cansado, entendeu? Todo mundo já teve esse problema. Mas o problema tá, quando a gente vai investigar de verdade, o problema tá no comportamento do cara, do empresário, que contratou o marketing e falou, pô, esse cara aqui vai resolver o meu problema, vai trazer lead qualificado aí, eu vou arregaçar de vender. E às vezes o cara contratou porque escutou no churrasco alguém falando de marketing digital. O amigo no churrasco, ele nem sabe se aplica pro negócio dele. E ele vai lá, ele faz o quê? Não, só quero que uma imagenzinha minha apareça lá no Facebook ou no Instagram fazer de vez um em quando. postzinho. Fazer um postzinho. Ele acha que isso é marketing digital. Ele acha que isso é tráfego pago. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, e existe uma questão que eu acho que é muito importante nos nossos ramos, né, de prestação de serviço, que é um alinhamento de expectativa. Entendeu? Do trabalho que eu estou executando para você, até onde eu vou. Lembra que você falou para mim, Rodolfo? Às vezes eu confundo o que é contabilidade do que é BPO. Entendeu? Então eu consigo trazer essa clareza para o cliente, porque eu preciso trazer uma expectativa para ele, mas sempre com uma sobra de que eu vou superar a expectativa dele. Por quê? Porque lá dentro tem um programa de indicação que eu preciso que ele esteja, lá no ápice de indicação para mim, super feliz, eu vou te indicar. Então o que acontece? Tu tá super preocupado com a tua prestação de serviço porque Exato. você quer crescer sólido. Exatamente. Então, e o que acontece, cara? Assim, a gente é empresário. Cara muito louco vai te contratar, cara gente boa vai te contratar, entendeu? Eu não vou falar palavrão aqui, né? Sacanagem, né? Mas assim, exato, cara. E aí o que vai acontecer? Às vezes o cara contrata o seu produto, mas ele nem entendeu o que é seu produto, ele tá esperando que você faça algo que você nunca propôs isso pra ele. Então existe um alinhamento de expectativa, às vezes, de que o cliente, se em 1, 2 meses a gente começa a perceber que a expectativa do cliente é absurda, eu falo, cara, isso eu não atendo. Quer procurar outro profissional? Entendi. Porque daí eu já não tô mais me preocupando só com o honorário que eu vou receber do cara. Eu tô preocupado. Cara, isso é muito importante. Exatamente, entendeu? Então, isso também, cara, se aplica exatamente no ramo de imóveis planejados, cara. Eu entendeu? fui super aprendendo essa parada no meu último ano aqui, viu? Na venda,
porque assim, eu comecei a ter alguns problemas pontuais na operação e aí fui voltando para saber onde é que tinha o problema. Até eu chegar no comercial, no alinhamento da expectativa na hora da venda. Nossa. Por quê? Às vezes você tá na empolgação, você tá querendo fechar negócio, você tá apressado. Sei lá, cara, tem vários fatores ali na mesa de negociação, né? Tipo, pressão emocional, negócio mesmo de pedir desconto. Tem várias coisas acontecendo e você esquece de falar do principal, que é a entrega do que vai ser feito, né? Tipo, ó, expectativa, pontual, entendeu? Volta aqui, revisa. É aqui mesmo que você quer fazer? Exatamente, cara. Mas, ó, eu trago para vocês essa dúvida porque até onde vai o financeiro, até onde bate o contábil e onde que eles se cruzam ou não se cruzam? Como que é isso? Cara, eu vou trazer um pouquinho da visão depois o Gabriel pode concluir, tá? Eu entendo que o financeiro ele vai naquilo que o Gabriel falou, que é a tesouraria, a controladoria. Então, a tesouraria é o quê? O pagamento das contas, a emissão dos boletos de contas a receber, entendeu? Uma primeira cobrança ali, talvez, de regra automática que a gente faz para os clientes de, olha, esse boleto está em aberto. Até mesmo para não ser uma coisa intransigente, porque às vezes o cara pode perder o cliente porque o BPO não teve um alinhamento de como cobrar o cliente, entendeu? Então, o que acontece, cara? Isso é um movimento financeiro do dia a dia. O que acontece na parte contábil? A parte contábil é a apuração dos impostos. Entendeu? E depois dessa apuração dos impostos, também com o recebimento de tudo que foi feito pelo BPO, a gente faz um DRE também contábil, entendeu? Um balancete. E aí o que acontece? Por que eu entendo que os dois se encontram? Entendeu? O Gabriel até pode falar um pouquinho da ferramenta que a gente tem no nosso próprio grupo lá. Então o que acontece? Para que eu possa distribuir lucros, eu preciso ter lucro contábil. Entendeu? Não é só lucro na empresa, porque se eu vou lá e pego um empréstimo, um Pronamp, enfio dentro da minha empresa, e aí eu olho o fluxo de caixa lá e vejo um monte de dinheiro parado, o cara pode entender que aquilo é lucro e pode distribuir. Mas contabilmente ele não tem aquele lucro, porque o que vai ser o lucro contábil? As receitas do cliente menos as despesas, correto? Aquilo que tem de valor, né, o saldo da conta é totalmente diferente de lucro contábil, entendeu? Então aquele lucro que aparece ali eu posso distribuir, entendeu? Então o Gabriel acho que até pode fazer um link sobre isso. E eu acho que tem até legislação que você não pode pegar, tipo, sei lá, pegou dinheiro de terceiro e pôr onde você quiser. Essa parada dá ruim, né? Não, sim, dá ruim, cara. O que nós costumamos fazer muito lá é o seguinte: os clientes de BPO financeiro do Grupo Gêner, todos são clientes da contabilidade. Exato. Então, é um produto que é atrelado ao outro. Por quê? Em algum momento, o financeiro vai cruzar com a contabilidade. E eu preciso ter confiança no que o contador está fazendo. O que adianta eu, financeiro, vou lá, faço um planejamento pro cara super legal do financeiro dele, já planejo quanto que ele pode distribuir de lucro no final do mês, aí eu vejo na contabilidade, ela não tá apurando direito, não tá registrando todas as despesas, ou talvez ele não tá emitindo algumas notas fiscais e ela não tá pegando lá. Então, qual que é o ponto? Tem que ser muito alinhado, caminha realmente junto. As obrigações são completamente diferentes, mas uma complementa a outra. Olha, a obrigação é diferente. Muito diferente. A minha obrigação na controladoria digital, na controladoria, é pagar a conta dele, cobrar, demonstrar resultado e ajudar na tomada de decisão. Eu, BPO financeiro, não tomo decisão do seu negócio. Você tem um auxílio estratégico, né? Exato. O que a gente vai falar, olha... Que foi aquele painelzão bonitão que eu vi, exatamente. Né? O painelzão bonitão que você viu, ele vai ter lá alguns KPIs, que a gente falou que são indicadores financeiros. Então, ele vai te mostrar, por exemplo, a sua folha está custando 30% do seu faturamento. O ideal para o seu ramo é que seja 25%. Então, a gente mostra para ele que existe ali um gargalo e que cabe a ele tomar a decisão de ou avaliar a equipe, tirar alguém, ou talvez tentar empurrar para a parte do comercial. Acontece muito isso. A gente fala para a pessoa, olha, o seu custo com folha tá alto. Tem que vender mais. Aí ele pensa, exatamente, eu tenho que vender mais. A gente tem isso lá no escritório, tá? A gente demonstra lá e o Ricardo fala, tem que vender mais. Eu falo, não vem terceirizar essa culpa pra mim não, cara. Então, eu tenho minhas metas para bater. Depende, porque assim, será que não existe um excesso de despesa na folha? Exato. Será que eu não tenho funcionários a mais? Gente ociosa. Gente ociosa, entendeu? E aí eu volto a falar, aonde tem gente ociosa, aonde não tem processo. Entendeu? Porque a pessoa não sabe o que tem que fazer. Entendeu? Então, assim, por exemplo, você quer entender o que é processo? É você pegar, pedir para 5 pessoas ele buscar um copo de água para você. Pode ser que cada um faça de um jeito. Entendeu? Então, assim, é exatamente isso. E aí o que acontece? O operacional da empresa, no caso, a gestão, a gerência ali da empresa, quando não tem a gerência, o dono, ele precisa olhar pro negócio dele e falar: caramba, cara, se eu cortar mais uma pessoa ali, será que vai fazer tanta diferença assim? Porque existe uma acomodação normal nas pessoas, né? Pensa comigo. Regra de Pareto, 80-20, né? Exatamente, a regra de Pareto. Então, assim, nós 3 aqui,
entregamos 10 projetos por mês. A gente vai lá, entrega, monta, um vende, outro entrega. Quando começar a 12, 13, já começa a gerar aquele desconforto. Pô, mas a gente sempre entregou só 10, agora é 13? Mesmo que dá pra entregar, o cara... Então, tipo assim, será que não tem uma questão técnica que pode ajudar também? Aí, o que acontece, cara? O BPO, ele precisa de muita informação técnica. Por isso que a gente fala que cada negócio Do negócio. Do negócio. Quantos projetos as pessoas conseguem atender? Cara, consegue atender 10. Vamos tentar 11? Vamos tentar 12? Vai teste. No 14 perdeu um pouco a qualidade. Opa, então vamos deixar 12 mesmo para ter uma margem de segurança? E aí o que acontece? Você começa a deixar de ter gente ociosa. O BPO financeiro, que é essa parte que envolve estratégia também, ela entra até na operação. Ela entra na operação. Entra também na parte comercial. Entra na parte comercial. Exato. O BPO financeiro, o próprio nome diz, ele é voltado pro financeiro. Só que o financeiro da empresa depende de todas as áreas trabalhando em conjunto e dando informação. Tudo vai ser reflexo no financeiro, no Exato. final. Entendi. Entendeu? No final, é ali que ele vai tomar uma decisão, o empresário. Um exemplo bem claro. Talvez o meu CAC com marketing digital com o Google, ele é baixíssimo e eu consigo trazer uma quantidade alta de clientes. Agora, o meu CAC com parceiros externos, ele é alto e eu trago poucos leads. Será que vale a pena continuar investindo em parceiros externos? Então, como que o financeiro vai te ajudar a tomar a decisão disso? Um comercial bem alinhado, que capta as informações de forma correta e escritura tudo bem feito. Por isso que a gente volta... Olhando indicador. Olhando indicador. O que é muito importante. Hoje em dia, 2023, não existe mais financeiro sem tecnologia. Você até pode se virar com a planilha Excel, tá digitando suas coisas, mas isso em grande escala, em grande movimento, se torna muito ocioso e você perde processo, perde qualidade. O que você chama de grande escala? Porque, ó, tem gente de vários tamanhos assistindo a gente. Tipo assim, ó, qual que é o tamanho mínimo? Fala assim, agora eu preciso de alguém estratégico financeiro aqui para eu contratar. E aí eu vou puxar mais uma coisa também. Quando eu abri minha empresa, acho que foi em 2020, eu era MEI. Eu achei que eu era MEI. Porque eu estourei o MEI em 3 meses... Não tinha um contador olhando pra isso e eu paguei, cara, uma grana de multa porque eu fui resolver isso 2 anos depois só. Eu fui desenquadrado ali na hora como MEI, olha só que doideira. Paguei multa e aí virei ME, né? Beleza, nem sei o que é agora, mas é tipo simples, né? ME é pra quem fatura uma média até de 15 mil por mês, né? O EPP é acima de 15 mil, que vai ali até 4 milhões e 800 no ano. Que é o Simples Nacional. Simples Nacional. Exato. Beleza. Qual que é o momento certo de eu contratar um BPO financeiro? Tem esse momento? Existem 2 momentos possíveis. O primeiro é o mais lógico. Até quando você vai continuar trabalhando sem saber o seu resultado? O real. Esse é o principal. Você vai trabalhar, pega o seu dinheiro no final do mês, você não sabe se você pode tirar um exemplo X. Todo mês eu vou lá e tiro 10 mil da empresa. Será que eu podia tirar mais? Essa dúvida acaba com o empresário. Será que eu não tô tirando 5 mil a mais também? Exato, então essa dúvida é terrível. Então, o primeiro momento é esse. O segundo, que é muito importante, aquele momento em que as suas obrigações com o financeiro começam a atrapalhar a sua operação. Então, até quando o Lucas pode continuar pagando as contas dele sem atrapalhar o serviço que ele peça de qualidade. Então, o principal momento é esse. Então, são esses 2. E eu acho que todo mundo que tá assistindo aqui precisa de um BPO. Todo mundo precisa de BPO, cara. é isso que a gente sempre firma. Tipo, certeza, velho. Cara, assim, Porque qualquer projeto que tu Com vai certeza. vender passa de 15 mil, cara. Sim, Exato. com certeza. Pô, aí você, sei lá, como é que se cobra isso? Quanto que vale a pena investir no BPO em percentual, tipo, do faturamento, vai? Cara, assim, o ticket médio que a gente tem de BPO hoje, ele inicia na casa de R$ 1.500, né? Mas ele é realmente mais... Esse tipo de BPO de R$ 1.500, ele é mais voltado pro prestador de serviço ali, de porte menor, tá? Mas Da faixa dos 15 mil. Isso, na faixa dos 15 ali, 20 mil. Mas hoje, por exemplo, se a gente for entrar um pouco na parte comercial do ramo moveleiro, aí tem 2 questões. Tem empresas de móveis planejados que realmente tem toda a operação interna, né? Que é realmente o cara que faz o móvel, entendeu? E tem o pessoal que representa grandes marcas, né? Sim. Então, assim, o cara que representa as grandes marcas, ele é um BPO mais tranquilo, a gente pode dizer dessa forma, entendeu? Então, esse cara... Porque ele não tem essa parte fabril, essa parte de fabricação junto com o processo dele, entendeu? Mas eu vou estar falando mais tranquilo em relação ao marceneiro. O marceneiro não, né? O marceneiro mais estruturado. Independente da estrutura de que eu tô falando de marceneiro aqui. Porque tem marcenaria que são top também, né? Não, exatamente. Vamos colocar todo mundo na Com mesma certeza. cesta.
Mas olha que engraçado você tá falando, né? Porque eu vejo muita complexidade também na franquia, na loja que terceiriza a sua fabricação. Você tá dizendo isso porque lá na fabricação é como se fosse um outro business, é um outro negócio, né? É outro negócio, cara. E assim, até a complexidade tributária, que também é uma questão que a gente pode trazer, que são a parte de emissão de notas, essa parte dos insumos, ICMS, é uma questão bem mais burocrática, entendeu? Então, mas, Rodolfo, o que isso influencia no BPO? BPO não tem nada a ver com contabilidade, você não acabou de falar? Sim, mas o que acontece é o seguinte, dependendo do regime tributário que a empresa está, que é aquele que a gente acabou de falar, simples nacional, ou se ele está no lucro real, num presumido, aumenta de forma muito grande o trabalho do BPO. Por quê? Se eu tenho uma empresa no lucro real e nós, como somos a nossa essência é contabilidade, você pode ter certeza que o meu BPO vai ter previsibilidade também para o cliente saber se vai dar muito lucro ou não, para ele ver também o quanto que ele vai pagar de imposto. Entendeu? Então, isso, o que acontece, cara? O nosso BPO ele acaba aumentando na complexidade quando o cara tem indústria por causa disso. Porque talvez quando o cara tem indústria, provavelmente, às vezes, o Simples Nacional já não suporta mais ele. Cara, super importante, super interessante a gente trazer essa clareza da diferença do tributário, da contabilidade pro BPO financeiro, porque ó, eu tenho ainda não tá tão claro assim. E pro cara que tá faturando aí, qualquer um que tá assistindo a gente já pode procurar vocês. Com certeza. Pra entender um pouco como que se aplica isso. E ó, eu vou dar uma recomendação, tô ganhando nada com isso. Nada com isso. Inclusive meu BPO é outro, mas ó, eu recomendo que vocês aí que estão ouvindo a gente, né, seja lá no YouTube ou nos cortes aí, que vocês contratem alguém muito profissional para fazer toda essa parte financeira. Porque, cara, vocês não estão vendo aqui, de repente a gente pode fazer até uma montagem para mostrar os teus painéis, né? Pô, quando você entrou no nosso grupo de empresário, eu falei, ó, esse é o cara, vocês mostraram um pedaço da tela, né? Sim. Porra, a tela é animal. Sim. Só que mais do que ser bonita, interessante e atrativa para o empresário, ela é auxiliadora da tomada de decisão. Cara, eu tomo muita decisão baseada nesse dashboard que a gente chama, né? Sim. Nesse painel gerencial com os indicadores. Porque é instantâneo, entendeu? Eu tenho uma oportunidade de negócio na minha frente, é tipo assim, ó, vou fazer o podcast ou não vou? Vai ser uma outra empresa, inclusive eu tô nessa transição, né? De entender. O centro de custo é um assunto muito interessante, né? Sim. Eu coloquei o podcast em outro centro de custo agora. Com certeza. Porque é um canal de aquisição de cliente, é isso, né? Com certeza. E aí você pode entender qual é o CAC que o podcast vai te trazer também. Uma possibilidade, entendeu? É assim, eu entendo que o fim do produto não é somente esse, né? Ele não é somente um fim comercial, totalmente comercial. Eu acho que ele é um fim também de, como se diz, de autoridade, né? Para você mostrar a autoridade que você tem no ramo. Eu acho que isso é muito importante. Mas entendeu? Pra mim, pra Lucas, você, exato. Pô, é porque na verdade na hora que eu contratei eu não quis nem mostrar autoridade, né? Eu ainda tô muito focado em mostrar autoridade com resultado financeiro pro cliente, sabe? Eu não sei se vocês têm essa veia também, né? Vocês Sim, têm, com certeza. Vocês têm a veia de tipo, contratar um BPO, contratar uma consultoria tributária, alguma coisa assim. Não é só um investimento de custo, ele traz retorno financeiro tipo imediato ou no curto ou médio espaço de tempo para o cliente? Como que é isso? Eu acho que talvez a principal função do BPO, qual que é? É permitir que o empresário, dono do negócio, possa focar em todas as outras áreas da empresa. Imagina o quão valiosa é a hora do Lucas empresário para ter que ficar pagando conta. Um exemplo bem claro. Super concordo com isso, mas eu vou trazer uma polêmica aqui porque eu uso exatamente esse argumento. Imagina assim, ó. O cara pode aprender a mexer nas ferramentas e fazer tráfego pago, fazer anúncios online? Pode. Porra, pode. Mas na boa, eu tô fazendo isso todo dia, eu e meu time, a gente já sabe as melhores práticas. Com certeza. Você vai ter muita dificuldade como empresário de começar a aprender a mexer na ferramenta e, pior, operacionalizar isso. Então é muito mais barato você terceirizar, certo? Eu uso esse argumento também. Sim. Mas eu quero saber do argumento de vocês financeiro, porque ó, se eu fosse olhar para o marketing, eu acho que é até relativamente fácil o cara entender. Pô, botou R$1, voltou 10 em venda desse canal,
vale a pena ou não vale. Ele toma a decisão lá, né? Depois a gente pode até aprofundar isso, qual que é o ROI mínimo que tem que ter pra você saber se tem que investir num canal ou não. Sim, porque entendi. não necessariamente voltou 10 vezes o valor, é positivo. Você pode ter tido prejuízo, né? Com certeza. É isso, mas depois a gente envolve nisso. Mas no trabalho do BPO financeiro e da parte tributária, onde que é, de fato, que o empresário vai enxergar ou não retorno financeiro no caixa dele, lucro líquido na pessoa? Cara, assim, uma coisa que eu percebo, né? Até mesmo eu quem faço as reuniões também do BPO junto com o Gabriel. Uma coisa que é muito clara, tá? É que talvez no primeiro mês o cara tenha um custo de folha de 37%, ele nem sabia, sendo que ele esperava que tinha 25%, tá? Porque às vezes que o cara fala custo de folha, ok, ele pega o salário do funcionário lá, divide pelo faturamento e acha que aquilo é custo de folha. Não, mas lá tem convênio médico, tem fundo de garantia, tem vale-refeição, várias outras coisas. Então, aonde que o cara enxerga o ganho? Quando a gente começa a alinhar a expectativa do que ele espera, do que realmente tem acontecido nos meses posteriores, entendeu? Então, assim, o fato que a gente traz esse dado para ele dizendo, olha, sua folha não é 25, é 37. O que isso acontece na cabeça do cara? Um alerta. Pô, peraí. Então por que meus concorrentes são 25? E às vezes o concorrente também nem é 25. E às vezes a gente fala pra ele que o seu negócio é impossível ser 25. Tá? Eu não sei de onde que às vezes o cara tirou isso. Você falou do concorrente, esse pode ser concorrente, amigo. Cara, geralmente o cara fala isso. Não, esse aqui tá vendendo, sei lá, tá vendendo muito bem com marketing. Serviço é tantos por cento. O cara tem isso. Aí eu falo assim, ó, duvido que esse cara tá medindo, entendeu? Porque não tá, velho. É muito difícil. É difícil medir, né? Cara, tem que ter essa estrutura. Pra quem nunca fez, é difícil medir, né? É difícil de medir. Só que mesmo quando vocês entram numa empresa que não é tão estruturada assim, pra medir também tem a dificuldade. Tem um time pra você começar a colocar os pingos nos is, as coisas no lugar, né? Sim, exato. Pode qual que é o processo do nosso BPO financeiro para ficar mais claro pro empresário que tá assistindo a gente também? Eu não vou chegar amanhã e já te mostrar um indicador para você ver o resultado da sua empresa. Não é assim que funciona. Como que eu vou mostrar um indicador para alguém que não tem a mínima organização financeira e estrutura? Então é aí que vem toda aquela parte de tecnologia que nós falamos. Então, eu vou até a empresa, aí nos primeiros 10, 15 dias, é basicamente estruturação do processo. É montar aquela ideia do POP do café que a gente chama, que é o procedimento operacional padrão. Que é... Aquilo tem que ser feito da forma correta por qualquer pessoa que for executar aquela tarefa. Se eu tenho 5 pessoas no comercial, as 5 têm que vender igual e registrar da mesma forma no meu sistema, no meu CRM. Então... Falar isso pro vendedor dá um Exato. problema danado, velho. Mas é aquilo. Então, qual que é realmente a ideia do primeiro mês? É estruturar aquela empresa para que ela possa receber os indicadores financeiros. Eu não vou chegar do dia para a noite e inventar números e demonstrar para o empresário. Não, é tudo 100% real. Eu preciso das informações reais dele. Então, a tecnologia vem muito para isso. Unificar todos os processos. Por isso que o nosso braço tecnológico é muito forte. Eu tenho clientes hoje que usam... Vou citar alguns ERPs do mercado bem conhecidos. O Omie é nosso braço mais forte. Mas eu tenho clientes com Conta Azul, eu tenho clientes com Data System, com Tiny... com Nibo, então são... Ele é tipo o Asas que eu uso para automatizar recebimento, emissão de nota. Exato. Ele automatiza uma partezinha do financeiro. Exato. Então é por isso que eu tenho que ter um braço tecnológico muito forte. Qualquer sistema que meu cliente utilize, eu consigo elaborar dashboards para ele via Power BI, que é a nossa ferramenta de demonstrar resultado para ele. Tudo que ele vai enxergar é no Power BI. Então, o que é o Power BI? O Power BI ele é uma ferramenta da Microsoft para ficar assim da forma mais clara possível, né? Ele nos permite montar dashboards de forma bem intuitiva e prática para o usuário. Que são os dashboards, né? Ó, botando dicionário em tudo, velho. Ó, sério, mais mastigado que isso pra vocês estão de brincadeira, né, velho? Dashboards são os painéis bonitões lá, cheio de indicadores, gráficos, né? Cheio de gráficos. O nosso parece mais um leitor de... Como é que fala? Leitor cardíaco, entendeu? Aquelas linhas, né? Aquelas linhas lá. E, tipo, quando a pessoa bate o olho, quando o empresário bate o olho naquilo ali, o cara que não tá acostumado com isso... Eu falo logo pra ele, ó, vou te mostrar um negócio agora, você, por favor, não se assusta, que eu vou te ensinar a ler os indicadores da tua empresa, que você nem sabia que existia. Exato. Acontece muito isso, né? Muito. Assim, na verdade, é o que acontece toda hora. A maioria dos empresários não sabem quais são os indicadores financeiros. Você pode conversar com um grupo de empresários que você tem amigos. Pouquíssimos vão conhecer uma DRE financeira de verdade. Isso é uma triste realidade, mas acontece. Qual período pra gente fazer uma DRE?
O que é aconselhável é sempre um trimestre para você analisar e poder ter aquela análise que nós chamamos de análise horizontal. O que é análise horizontal, pessoal? É eu comparar um mês com o mês posterior, ou o trimestre com o próximo trimestre, para eu descobrir realmente qual é a minha variação. Então, dentro de uma DRE, eu vou estruturar elas aqui para vocês, para ficar bem mais claro o que é uma DRE, tá? Então, lá na primeira linha, você vai ter o quanto você faturou. Então, por exemplo, 100 mil reais. Então, a sua primeira linha é 100 mil reais. A segunda linha da sua DRE é uma conta dedutora. Ela vai deduzir dos seus 100 mil, que na maioria dos casos é talvez a dedução do imposto. Então, eu faturei 10 mil, 100 mil e paguei 10 mil de Simples Nacional. Então, a minha análise vertical, que aí já é uma outra coluna da DRE, o que ela vai comparar para mim? O quanto aquele grupo de despesa compõe da minha receita. É aí que eu sei, opa, tô pagando 10% de imposto. Quanto representa, né? Quanto representa, exato. Então, esse mês, aí tem uma outra linha da DRE. É folha de pagamento. Gastei 80 mil. Opa, folha de pagamento tá 80% do meu faturamento. Pô, Gabriel, mas não é só eu pegar lá quanto que eu faturei e sair diminuindo quanto que eu gastei e aí o que sobra é meu? Você talvez poderia fazer isso, só que você ia demorar talvez alguns anos para conseguir montar e estaria errado no final das contas. Porque você tem que olhar um trimestre, você tem que fazer isso. E o que é mais importante? A DRE, ela vai te dar um resultado lindo lá. Opa, nesse mês eu tive 40 mil mais na minha empresa. Só que a DRE sozinha não te permite tomar nenhuma decisão. Tem que ter o quê mais junto? Você tem que ter o seu fluxo de caixa. Opa, dos 40 mil que eu gerei, quanto que eu posso tirar sem impactar no meu caixa? Pô, ó, teve uma coisa que eu mudei. Eu faço esse comparativo mensal, eu encurto, e eu comparo não só com o mês anterior, mas também com o mês agora que eu já passei de ano, com o mesmo mês do ano anterior. Sim. Pra saber, tipo, sazonalidade, esse tipo de coisa. Então eu bato os indicadores ali pra... Você olha, cara, você olha tipo faturamento também? Isso é normal, não, tudo, né? Então, mas pelo menos no faturamento você tem que colocar pelo menos a inflação, né? Não, entendeu? Aqui no faturamento aí a gente tem as taxas de crescimento, a gente tem a gente é tipo uma startup, né, velho? A gente cresce o dobro de tamanho relativamente muito rápido, entendeu? Tipo, em 2, 3 meses eu dobro de tamanho. Entendi. Né? Porque tem muita aderência, a gente vai criando case de sucesso no planejado. Exato. Pô, tem pouca... Não tem marketing especializado assim do jeito que a gente faz, entendeu? Exato. A gente é muito nichado, né? Legal. Pelos aprendizados e tudo mais. Então essa parada é muito legal. Mas esse aprendizado do olhar de comparativo de número com o mês anterior e com o mês do ano anterior, ele, é poderosíssimo, cara. Sim. Você para de entrar em desespero, né? Exato. Ó, mas tem uma outra pergunta, assim, tipo, por que a empresa quebra não pelo custo fixo? E eu já ouvi esse negócio, não sei se é verdade, né? A empresa quebra não pelo custo fixo, mas sim pelo fluxo de caixa. Tá certo isso? Ou não? Assim, vão ter... existe sim isso, mas a primeira coisa, o custo fixo, ele dificilmente vai quebrar a empresa, porque como ele é fixo, você já sabe que você tem ele todos os meses. Então você já vai trabalhar pensando que você tem que pagar aquilo de conta. Aí que vai entrar o fluxo de caixa quebra. Que aí entra nessa ideia do empresário, do dono da empresa, talvez tá fazendo investimento incorreto, tá tirando dinheiro da empresa na hora errada. Então, um exemplo bem claro, Lucas, eu tenho todo mês 100 mil para pagar de conta. Cara, isso dá um frio na barriga danado. Esse é o... Mas, por exemplo, eu tenho 100 mil todo mês para pagar de conta e faturo 120 mil. Então eu sei que todo mês eu poderia, talvez, tirar 20 mil reais da minha empresa. Mas tem a história do ciclo operacional também, né? Que você deu um exemplo no começo do podcast falando sobre, eu vou receber 120, mas tem que pagar 100 lá no mês. Exato. E aí eu olho que o caixa tá 120, olha que maravilha, tô rico, mas tu esqueceu que tu tem uma despesa lá. Mas tem um outro lado, que é do tipo, eu vendo futuro e pago presente. Agora, né? Porra, esse é um classicaço, né? Tipo assim, vendi parcelado. Acontece muito no Móvel Planejado de vender financiado, né? Tem os bancos principais e tal. Tem gente até que faz autofinanciamento, né? Assume esse risco próprio e é um jeito, inclusive, que os caras já me contaram que é o jeito mais legal de ganhar dinheiro, que é ser, eu sou o próprio banco no financiamento do cliente, entendeu? Né? O cliente que tem um risco muito baixo, score bom, eu vou e assumo esse risco futuro e tal. Mas assim, eu vejo que tem muita empresa que faz isso e não percebe o quanto que é prejudicial, acha que tá bem e aí do nada, entre aspas, se ferrou. Que é tipo,
vendi parcelado, Pago agora. né? Vou receber lá na frente, mas por fornecedor preciso pagar dentro do mês. E aí pega e antecipa esse negócio com, tipo, sei lá, 13% de juros, velho. Sei lá. É troço muito tipo uma louco. antecipação de duplicata, você fala, né? É. A gente costuma dizer que a antecipação de duplicata é que você ganhou apenas mais 30 dias de vida. Entendeu? Porque uma hora vai dar ruim. Uma hora vai faltar o dinheiro. Vai ficar o bolo, né? Isso, uma hora vai ficar um bolo ali e vai dar um problema. O que entendeu? nós costumamos falar para todos os clientes, isso é importante também. É uma grande dúvida. O quanto eu preciso ter de dinheiro no caixa da minha empresa? A resposta principal é, no mínimo, 3 meses de despesas fixas e a média das variáveis. Então, todo mês a minha empresa paga R$120 mil total de contas. No meu caixa, o ideal é eu conseguir montar um caixa, claro, com uma programação tranquila, de pelo menos 360 mil. Então, 3 meses de despesa é o ideal. No caixa da empresa lá paradão. Exato. Ô, tem Não digo uma- paradão, eu digo rendendo, porque dinheiro parado é dinheiro na mesa. Tem um negócio engraçado isso, cara. Eu tenho conta PJ que ela não rende nem o CDB. Tipo, tá errado essa parada? Na corrente? Na conta PJ da empresa. Mas é o dinheiro da conta corrente, você fala. A maioria você tem que destinar ele para um investimento, né? Ah, é? Eu sei que, por exemplo, se não me engano, Itaú, Santander, eles fazem alguma coisa de aplicação automática, né? Mas Entendeu? pessoa física, sim, eu tenho já no automático. Aham. Tem investimento e tem tipo, caixa, né? Sim. Chama uma pessoa física chama caixa também? Na verdade, é a conta corrente que fica parada. Tem ali, né? o dinheiro na conta Entendi. corrente. Só reserva. né? Disponível, tipo a reserva de emergência, né? Não, muitos bancos não rendem nada mesmo. Eles não ficam fazendo essa. Não O faz, Itaú né? ele leva à noite pro investimento e traz no outro dia de manhã. Entendi. Entendeu? Mas a grande maioria assim, dos bancos, eles não fazem mesmo automaticamente, entendeu? Tá. Eu vou fazer uma pergunta que é não sei se é tão financeira, mas é assim, ó, culturalmente falando, o brasileiro lida mal com grana. Como que você gerencia os seus clientes a ter, tipo, 300, meio milhão de caixa e esse cara não querer botar isso no bolso pessoa física e comprar a Porsche, Sim, aham. ou então querer torrar isso com coisas sem necessidade? Cara, assim, qual que eu acho que é a visão principal que o empresário tem que ter, né, cara? De alguma forma, o sócio também ele é colaborador daquela empresa, ele recebe os rendimentos daquela empresa. Então, quem tem que ter uma saúde financeira top, cara, é a empresa, entendeu? Então, às vezes, aonde que a pessoa acaba invertendo os papéis? Porque ela começa a se espelhar no vizinho, começa a se espelhar na Porsche, que a gente tá falando brincando aqui, etc, entendeu? Então, realmente, cara, existe uma questão, acho que um pouco cultural, entendeu? Do cara que começa a ter um pouquinho de sucesso, ele achar que realmente a pessoa física dele que deve ser a principal, entendeu? Sendo que eu tenho essa visão bem diferente. Então, qual que é a visão que eu tenho, cara? Os maiores clientes que nós temos no escritório hoje, que começaram... A gente tem cliente lá que começou como MEI, entendeu? A gente tem um cliente lá do ramo de painel elétrico. O cara faz painéis elétricos aí para construção civil personalizados. O cara começou como MEI, hoje fatura mais de 1,4 milhão por mês, entendeu? Então, sempre foi a visão do cara? Primeiro, esse cara sempre buscou muito conhecimento, que é aquilo que a gente tá falando de mentoria, etc, entendeu? Caraca, isso faz muita diferença, cara, no negócio. Sim. Muita. É tipo água do vinho. Você senta na mesa com um cara que faz mentoria, que tá se desenvolvendo como profissional e pessoal, e senta na mesma mesa do cara que não se desenvolve, é um muita outro... diferença. Exato. É difícil... Eu já falei isso aqui no episódio, mas assim, é difícil conversar, cara. É que o que não desenvolve, ele só tá resolvendo problema no celular também, né? Tem isso, Porra, né? o cara não consegue bater um papo, velho. Isso é verdade. É muito louco. Tipo assim, eu preciso sair daqui porque tem um incêndio pra poder apagar, entendeu? E aí, qual que foi o diferencial que eu sempre percebi nesse cliente, por exemplo? Ele sempre se preocupou mais com o negócio dele. E qual que foi o diferencial que a gente teve lá atrás? Nós também sempre se preocupamos mais com o nosso negócio. Então, a gente sempre enxergou a longo prazo, entendeu? Pô, se agora eu seguro aqui um pouquinho para fazer um caixa mais forte, lá na frente eu vou ficar mais tranquilo. Isso é natural. Pra tomar entendeu? decisão, Pra fazer tomar investimentos. decisão, exatamente, entendeu? Então, por exemplo, se eu não me engano, em 2017 ou 2018, nós compramos a sede própria do escritório, entendeu? Então, por que nós compramos a sede própria do escritório, que tem aproximadamente 400 metros quadrados? Porque realmente, lá atrás, a diretoria pensou no longo prazo. Porque tinha caixa. Exatamente, porque tinha caixa. E eu sabia que eu comprando aquele imóvel não ia afetar meus negócios, porque a gente tinha um caixa muito bom mesmo, entendeu? Mas como que era a vida do sócio? Uma vida normal, entendeu? Porque a gente sabia que eu tô plantando agora para colher um pouco melhor ali na frente, entendeu? Então, por exemplo, até quando você diz que tem, às vezes, esse crescimento exponencial, é perigoso, cara, porque às vezes você tem uma entrada muito alta, muito forte de dinheiro também, entendeu? E aí, às vezes, entra naquilo que o Gabriel falou.
você já começa a ter uma visão de que, pô, agora eu tinha um Prolabore de 10, agora eu posso tirar 20, pô, porque eu tripliquei o tamanho da empresa. Sim. Entendeu? Mas se você Eu mereço. eu mereço, entendeu? Nossa, Cara, isso aqui dá dor de cabeça. E às vezes o cara fala isso, né? Cara, isso é seríssimo. Essa parada, tipo, emocional, cultural, da onde que a gente veio, da onde que a gente aprendeu a relação com o dinheiro, tal. Tem muita coisa importante em jogo, né? E a minha decisão, por exemplo, de investir muito pesado em mentorias e tá perto de empresários com essa visão de vocês, por exemplo, é não me deixar cair num negócio que eu sei que culturalmente eu cairia, sacou? Sim. Tipo, eu não tenho custo fixo alto, meus custos são variáveis e tal, eu tenho essa proteção. E mesmo assim, a minha preocupação total, velho, é não fazer besteira com dinheiro, velho. Sim. Porque é muito perigoso. Tipo, dá um frio na barriga, tu cresce, tal, é legal, divertido. O que a gente mais vê é pessoas antecipando o futuro, né? O cara vai lá, tem condição de comprar um carro de 100, quer comprar um de 300. Aí ele vai lá, antecipa o futuro, entra num financiamento, entendeu? Fica pagando vem uma aquela pandemia no meio. Exatamente, vem uma pandemia no meio. Até pegando um gancho na pandemia. O porquê que nós desenvolvemos os dashboards, né, em Power BI, etc., que o Gabriel até explicou. No meio da pandemia, a gente viu uma aderência muito grande dos nossos clientes no nosso serviço de BPO. Porque realmente, muitas vezes a gente oferecia, mas não de forma mais ali, tipo, contínua. A gente oferecia uma vez, às vezes o cara não tinha interesse. E aí, quando chegou a pandemia, o que aconteceu? O cara não tinha caixa, o cara não mandava, às vezes, nem documento para contabilidade para fazer balanço direito. E aí, o que ele precisava? Empréstimo. O que o banco faz? Olha o balanço do cara. O cara nem balanço tinha. Entendeu? Corre para entregar um DRE, né? Cara, aí você manda um monte de coisa, você corre e tal, mas não fica numa saúde bacana para você apresentar para um banco, entendeu? Porque foi feito de forma muito não fica nem para você, imagina o banco que tem aquela... Exato, e aí o que a gente percebeu, cara, lá no meio da pandemia, cara? Pô, o pessoal precisa de uma coisa mais clara para enxergar, entendeu? Porque se eu abrir um DRE, igual o Gabriel falou, entendeu? Por exemplo, a nossa... Cheio de uma planilhona feia pra caramba. A gente tem um dia lá no grupo Jenner, no caso, né? Que a gente pega todos os produtos que a gente tem, todas as empresas que fazem parte do grupo. O Gabriel detalha linha a linha da DRE. Mas nós gostamos disso porque nós somos pessoas muito técnicas. Vocês entendeu? são mais cultural, analiticamente. O comportamento de vocês é esse, né? Exato. Agora é muito simples. Se eu chego pra você e falo assim, Lucas, olha aqui. Tá vendo essa despesa variável aqui que você falou que deveria custar no máximo... Sei lá, lembra que você falou que a despesa com o podcast deveria custar no máximo 10%? Sim, ela tá custando 19%. Você vai entender muito mais rápido. Caramba, mais que o dobro? Preciso vender mais. Preciso... Exato, entendeu? Ou eu preciso controlar melhor a despesa que eu tenho, entendeu? Mas entra exatamente nisso que a gente tá falando. Em outro canto. Cara, agora imagina se eu abro um DRE. Não, a despesa no mês passado foi 8 mil, esse mês foi 14. Às vezes é tanto número que o cara já nem presta mais atenção. Chega no momento... Tá, mas eu cresci tanto, tá bom ter aumentado um pouco. Exatamente. Tá bom nada, em percentual e tu tá quebrando, cara. Você não viu, velho. Exatamente, porque talvez essa diferença que a gente tá falando aqui, vamos falar era 8, agora é 16. Era 8 mil a mais que era pra estar no bolso do empresário, ou de alguma forma pra investir na empresa. Ou no caixa, né? No bolso do empresário não, né? Pra investir na empresa, exatamente. O que acontece muito também, que é um clássico, o Rodolfo também vai concordar comigo. É aquele empresário que fala, olha, eu preciso de uma ajuda no BPO financeiro. A gente vai entender a dor dele. Olha, minha empresa fatura 120 mil, 200 mil e eu só consigo transferir para mim 5 mil por mês. Eu só ganho 5 mil reais. O que eu faço? Aí você vai lá, trabalha com ele um mês, monta a DRE e apresenta para ele. Aí fala, amigo, tá vendo essa última linha aqui de 30 mil? É o seu salário. Fala, como assim? Eu transfiro só 5 mil? Não, você paga parcela de apagamento, escola da sua filha. Aí que ele descobre quanto realmente ele ganha. Porque o que o empresário muitas vezes quer fazer? Ele usa a empresa como se fosse pessoal dele, ele não deixa ela como prioridade, que nem o Rodolfo falou, que é um ponto muito importante. Tem que ser separado empresa de pessoa física, sempre. Então, tô com o cartão aqui no bolso, passo lá, a cartão era da empresa. Então ele paga todas as despesas dele na empresa. Mas não pode? Não, hipótese alguma. Às vezes pode, vai. Cara, tipo assim, vou pagar igual você, tipo hoje, vai. Vou pagar um almoço. Mas aí é despesa da empresa. É despesa da empresa, Exato. né? Eu pago no cartão da empresa. Despesa com viagens. O que eu faço? Eu pego, boto a nota com CNPJ e envio no grupinho pro contador lá, Exato. né? É isso aí, né? O que a gente tá falando é que o cara vai, por exemplo, pra Caldas Novas com a família e fica passando lá no... Exato. É exatamente isso que a gente tá falando. Vou pra o ano que vem e tá lá a parcela do Herb no cartão. Exatamente, é tipo isso. Mano. Então ele tá ganhando dinheiro com a empresa dele.
Só que ele não sabia disso. Esse é um ponto importante, é demonstrar pra ele também o quanto ele realmente ganha. Isso poderia ser uma piada, mas foi um case real, né? É que o ser humano ele acaba se sabotando, né, cara? Então ele quer criar uma visão de que ele ganha pouco, que ele é o coitado às vezes também, entendeu? Mas o X da questão é aquilo que o Gabriel acabou de falar. Será que aquela empresa tá suportando pagar 30 mil pra aquele cara por mês? E aí sabe o que acontece? A empresa vai começando a ficar ruim, ele fala, não, esse negócio tem que se pagar. Aí ele vai lá e faz o quê? Coloca um empréstimo pra dentro da empresa. Ixi. E aí o empréstimo tá pagando o quê? Além dos juros, a linha dos 30 mil lá, que é a despesa dele. Tá vai direto pra ele, né? Porque aí ele cara. equilibra o prolabore dele, distribuição de dividendo, no caso, né? Isso é que assim, daí esse cara, a parte contábil dele já não corresponde mais com a realidade dele. Entendi. Entendeu? Porque daí, provavelmente, quando ele vai classificar aquelas despesas, ele classifica tudo como despesa da empresa. Entendeu? Mas não é. Entendeu? Então, o que acontece? Aí o cara fica vivendo numa sucessão de empréstimo. Ó, entendeu? então eu comecei certinho, hein, velho? Já tá tudo separadinho. Você é uma rara exceção, parabéns. A rara exceção, exatamente, cara. Tomara que eu não quebre, né? É que assim... É exceção, mas quebrou, olha lá, ó. Eu faço Porra, isso há 30 anos. Tá maluco. Não, dá nada. Exatamente. Mas é isso, cara. Ó, estamos precisando encerrar aqui. Sim. Né? Cara, foi bom demais o bate-papo. Espero que tenha trazido muita clareza aí pro pessoal, né, que tá nos assistindo. Muitos aprendizados e insights aqui desde o começo. Já tava com vontade de levantar da mesa para poder fazer uns ajustes financeiros aqui na empresa, né? Aplicar um monte de coisa que eu aprendi aqui. Espero que o pessoal tenha aprendido bastante. Muito obrigado pela audiência de vocês. Aqui, Rodolfo e Gabriel do Grupo Jenner, né? G1 Contabilidade, entre outras empresas. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Eu não posso esquecer, velho. Eu ia esquecer dessa, hein? Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário. Logicamente, a gente está fazendo um podcast aqui super específico, super nichado. Nada mais justo que você que está nos assistindo, né, contribua e nos apoie a continuar fazendo essa parada. Pô, não custa nada dar um clique aí, velho. E a gente vai medindo isso para saber o quanto que vocês estão gostando do tema. Isso foi super importante, né? A gente trouxe o pessoal do financeiro aqui com esse tema, né? Financeiro planejado, justamente porque eu não vejo muito essa cultura do financeiro no setor moveleiro como um todo, né? Escritórios de arquitetura, lojas planejados, né? O marceneiro que acha que é pequeno, mas fatura muito, já dá para contratar o BPO. Sim, com certeza. Né? Então, tem muita coisa boa pra gente aprender junto. Deixe o seu like, deixe seu comentário, né? Porra, se inscreva, manda pro pessoal, porque isso vai ser muito, 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 né, importante pra gente continuar aqui produzindo conteúdo pra vocês. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima.